Olá, 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 bem-vindos ao Trocando a Lente, um podcast em que o convidado tem a responsabilidade de compartilhar com a nossa audiência a sua lente para enxergar o mundo. Legal. Meu nome é Gianfranco Occhioli, eu sou sócio e head de estratégia da Pand, uma das principais consultorias de branding da América Latina. E eu estou aqui hoje, vou começar direto com dois grandes amigos, Dr. Alisson Muotri e Francisco Paiva Júnior. Alisson, por favor, dá um olá para a galera aí. Obrigado, Jean. Prazer estar aqui com você, poder falar aí de ciência, autismo, uma série de assuntos que é muito interessante para a sociedade, né? Muito interessante divulgar para a sociedade. Obrigado pela oportunidade. Bom, e você, Paiva? O Paiva está aqui para me ajudar na entrevista, jornalista, mas, por favor, fala um pouco de você, Paiva. Legal. Obrigado, Jean, também pela oportunidade. É um prazer estar aqui no Trocando a Lente. E a gente vai conversar sobre muita coisa interessante, né? E que eu também tô envolvido de certa forma ali, porque o autismo faz parte aí da minha vida. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois a respeito, né? É isso aí. Bom, Alisson, eu colei uma abertura que eu achei espetacular, a abertura do Pedro Bial, que eu vou falar aqui exatamente as mesmas palavras que ele falou para te apresentar. Tá. Um brasileiro na vanguarda das pesquisas mais avançadas, em busca de respostas para a nossa pergunta mais ancestral, que é: quem somos nós, seres humanos, né? Biólogo, neurocientista, recriou o cérebro humano em laboratório e faz isso para entender transtornos e doenças também, né? Como transtornos como autismo e doenças como Alzheimer. A pesquisa dele já levou ao desenvolvimento de um remédio para uma forma grave do autismo. E mais, a pesquisa dele também já, segundo o Bial, já chegou, né, no espaço, Estação Espacial Internacional. A gente acompanhou essa história pelos bastidores, né? E está dando uma mãozinha para a NASA para entender o envelhecimento cerebral, né? Que é um passo essencial para a exploração, para o desejo de exploração interplanetária do ser humano. Ou seja, é um brasileiro explorador da mente humana, do mistério que nos faz humanos e que está prestes a se tornar o primeiro cientista do mundo a fazer pesquisa, ele mesmo, in loco, lá no espaço. E temos aqui a honra de ter, o privilégio de receber aqui hoje no nosso podcast meu amigo, sócio, Alisson Muotri. Alisson, assim, como é que você embarcou nessa de dividir esses desafios da humanidade com a NASA? Como é que surgiu esse Você sabe convite? que com a NASA foi interessante porque a gente tem esse modelo, né, de recriar o cérebro humano. A gente usa células-tronco, né, para criar, na verdade, né, são tecidos neurais, não é uma miniatura perfeita do cérebro porque fala humano. minicérebro, parece que é um cérebro inteiro, né? Mas são tecidos neurais, né, que têm tanto a anatomia, os tipos celulares mais importantes do cérebro e, mais importante, o funcionamento das redes neurais. A gente consegue fazer tudo isso dentro de um laboratório, fora do corpo humano, fora do útero humano, né, que é onde o cérebro nasce. Então a gente consegue ter essa recriação desse tecido neural. E esse tecido neural, né, como você mencionou corretamente na tua introdução, tem sido usado, né, para o entendimento de transtornos e doenças neurológicas, né? Então a gente busca ali ter uma compreensão melhor de como é que o cérebro humano funciona e quando que esse funcionamento é desviado, né, e vira ali um problema para o indivíduo, né? Então é isso que a gente chama de condições neurológicas, né? E quando é um problema a gente busca uma solução, como é que a gente pode ajudar esse indivíduo? E são milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo, né, que sofrem com diversos tipos de doenças neurológicas. E a gente nunca teve um modelo para estudo do cérebro humano, né? Esse é um ponto importante, né? Como é que se estuda o cérebro humano? A plataforma vem para se transformar num modelo. Exatamente, né? Tradicionalmente, a gente estuda o cérebro humano através de modelos animais, né? O modelo mais usado na ciência é o camundongo, né? E durante muito tempo foi o modelo que foi mais usado até para recapitulagem de doenças humanas genéticas, por exemplo. Você pode manipular o genoma do camundongo para que ele represente ali uma condição genética. O que dá claramente para perceber que não é a melhor plataforma para estudar as nossas... Exatamente. Principalmente condições, né, que são unicamente humanas, que são derivadas das variações do cérebro humano, como o espectro do autismo, né? Então não é o modelo ideal, né? E outras formas de estudar o cérebro humano são formas não invasivas, né? Ou seja, um EEG, uma ressonância magnética, onde você indiretamente infere o funcionamento do cérebro, mas não tem a resolução suficiente para você entender a nível celular e molecular.
Você não consegue observar o funcionamento de uma sinapse, não consegue observar quando um gene é ativado ou desativado. Então, tudo isso sofre, né? E por causa disso, a gente não tem tratamentos eficazes, né, para doenças neurológicas da mesma forma que a gente hoje em dia consegue tratar um coração, consegue tratar uma diabetes, porque a gente tem acesso ao tecido, né? E então, essa inacessibilidade do tecido, né, o nosso modelo vem trazer ali como uma resposta. É um modelo que também tem as suas limitações, como eu falei, não é uma miniatura perfeita, né, do cérebro humano, mas nos ajuda a entender ali justamente essa parte que falta, a parte molecular, celular e como as networks funcionam. O interessante com a NASA, né, foi que o cérebro humano é essencial para a exploração interplanetária, né? Você precisa de um humano, né, para começar a fazer essa exploração. Então, por mais que a gente imagine que o começo, por exemplo, de uma viagem a Marte seja feito através de uma robótica, né, a gente ainda não tem uma robótica que seja capaz, por exemplo, de fazer um movimento da mão humana, né? Essa capacidade que a gente tem de mexer os 5 dedos não é reprodutível na robótica. Ainda, pode ser que no futuro chegue, né? Então a gente vai precisar de humano. E a capacidade de tomar decisões, né, in loco, sobre algo que não sai como o esperado, também é um pouco restrito nas plataformas até de inteligência artificial ou plataformas robóticas. Então a gente vai precisar do humano ali, né? Só que a viagem espacial tem um grande problema, né, que é a senescência ou o envelhecimento do tecido neural. Acelerado, né? Acelerado, né? Então, para resolver isso, a gente fez essa parceria com a NASA. Então, eu exploro doenças neurológicas, né, para trazer tratamentos para a Terra, ao mesmo tempo que esses tratamentos vão ajudar os astronautas na exploração espacial. Então, é ali que essa intersecção, né, que fez com que a gente se aproximasse. Olá pessoal, Alisson Water aqui. Eu estou esperando o lançamento do Falcon 9, que vai levar a cápsula Dragon com nossos mini-cérebros até a estação espacial. A gente está alguns minutos aí para o lançamento, deve levar aí mais uns 10 minutos, mas já começou o countdown aqui. A gente está no USB, que é o headquarter de controle da NASA, que vai estar acompanhando esse foguete por todo esse momento. É um foguete que está preparado aqui nesse prédio, né? E ele é montado num dos launchpads, ele vai acontecer ali na frente. Estamos acompanhando o tempo, né, para ver se o tempo melhora, e a partir daqui é torcer para que a coisa aconteça. E conta um pouco como é que surgiu a possibilidade dessa plataforma, né? É Yamanaka, né? Conta um pouco dessa história, acho que a grande maioria das pessoas não conhece tanto sobre ciência, célula-tronco e etc. Explica um pouco, com a linguagem que você sabe explicar, como é que nasceu essa possibilidade de você fazer uma reversão celular, e aí como é que isso se desdobrou até chegar no momento que você teve a ideia de, vou fazer uma plataforma aqui de mini cérebro. Deixa eu até interferir nessa pergunta, Jean. Tá aqui para isso. Que foi como eu conheci o Alisson, né? Vi o Alisson no Jornal Nacional falando que conseguiu reverter uma célula autista, né? Eu falei, caramba, né? Como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Era numa placa de Petri, ainda não tinha minicérebro, não tinha colocado ainda numa estrutura tridimensional, né? Mas essa é a história do Yamanaka, né? De fazer células pluripotentes induzidas, né? As iPS cells, né? Acho que isso que é muito legal explicar, como que a gente sai da pele para o cérebro, né? Então, eu quando terminei o meu doutorado, né, aqui no Brasil, eu sempre quis trabalhar com neurociência. E eu sempre quis trabalhar com o cérebro humano. Meu interesse sempre foi em responder questões existenciais, né? Quem nós somos, para onde vamos, de onde viemos, né? E para responder essas questões, eu procurava o modelo de estudo do cérebro humano, né? Então eu saí para os Estados Unidos, procurei o melhor laboratório de neurociências e ao chegar lá descobri que, como todos os outros laboratórios de neurociência, se trabalhava com um modelo animal. E eu, insatisfeito com isso, busquei uma forma de criar um modelo humano, né? E a única forma de você recriar o cérebro humano é através de células embrionárias humanas, né? Que são as células que começam ali no embrião, que dão origem ao cérebro humano e outros tecidos neurais. Só que obter essas células embrionárias é complicado, né? A gente dependia de clínicas de fertilização in vitro. É complicado tecnicamente ou eticamente? As duas coisas. As duas coisas, né? Manter essas células, porque em laboratório era complicado, porque são células que fazem parte do embrião. O embrião não para lá, fica te esperando. O embrião se desenvolve, né? Então a gente teria que congelar
aquele estado embrionário, né, dentro do laboratório. Então, ninguém sabia fazer isso direito, né? E a outra parte ética era porque essas células eram derivadas, né, do embrião humano, né? E essa derivação era complicada porque dependia do descarte do embrião humano e da destruição do embrião humano para você adquirir essas células. Então, muito complicado, né? Mas mesmo assim eu comecei a me aventurar nessa área, né? Fui uma das primeiras pessoas a cultivar, né, essas células embrionárias humanas em laboratório, né? Mas devido a essa... Você já estava lá em San Diego? Já estava em San Diego, na Califórnia, né? Mas devido, né, principalmente às questões éticas e morais do uso dessas células, né, era muito difícil que eu continuasse a pesquisa. Foi aí que, em 2006, um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka, um colega meu, né, apresentou que era possível fazer o que a gente chama hoje de reprogramação celular, o que nada mais é de você pegar uma célula que já estava especializada, uma célula que já passou pelo processo embrionário, se tornou um tecido, por exemplo, a pele. Uma célula adulta já. Uma célula adulta, uma pele ou um sangue de um adulto, né? E através da ativação de 4 genes dentro dessa célula, ela era reprogramada a um estágio embrionário. Ou seja, ela volta no tempo. Ela volta no tempo, né? Então ela rejuvenesce, né? Ela volta no tempo e para nesse estágio embrionário. Aliás, o Yamanaka foi meio que desacreditado quando apresentou isso, né? Foi. Yamanaka... Aliás, essa é uma característica da ciência, né? É, Sempre que nasce uma inovação, tem um grupo, não sei se da própria ciência, que tenta dizer que aquilo não é possível, isso aí não vai dar certo. E no começo, né, eram muito poucas pessoas que trabalhavam com esse tipo de célula embrionária, né? Então a gente ia nos encontros, eram encontros anuais que tinham, né, e juntava ali 50 pessoas. Né, você tem uma ideia, a gente está falando de, né, um encontro desses da Sociedade Internacional. Formou-se uma Sociedade Internacional de Estudo de Células-Tronco, a gente reúne lá 10, 15 mil pessoas fácil. Né? Era 50. Eram 50. Né? E eu estava lá no meio desses 50, eu e o Yamanaka. Né? E aí o Yamanaka estava apresentando os dados dessa pesquisa e, obviamente, ninguém conseguia acreditar, né, que bastava a ativação de 4 genes. Era muito simples para dar certo. Era muito simples, né? E depois de um tempo ele acabou revelando, né, quais seriam esses 4 genes e como fazer isso, né? E era um processo extremamente simples, né? Extremamente replicável. Então eu imediatamente voltei para o laboratório, né, tentei e consegui. Falei, olha, reprogramei uma célula humana. Essa era uma célula da pele de um adulto humano, né, vivo, né, um indivíduo vivo. E eu agora tenho as células embrionárias daquele adulto. E você já tinha a direção dessa tecnologia para aquilo que você queria. Exatamente. Né? E eu estava buscando uma solução para poder comparar o estudo de células embrionárias e derivar células nervosas, né, de indivíduos normais, ou controles, ou neurotípicos, né, de indivíduos autistas, ou aqueles indivíduos, né, sofrendo de condições genéticas. Né? Então, ao fazer a reprogramação, eu consigo trazer os 2 grupos, né, os neurotípicos e os autistas, para esse estágio embrionário e, a partir daí, fazer aquilo que eu me especializei, que é produzir células nervosas ou tecidos neurais. Né? E quando a gente fez essa comparação, a gente descobriu, né, que os neurônios ali derivados de autistas, e no caso era uma forma sindrômica do autismo, que era da síndrome de Rett, né, havia alterações morfológicas, né? A forma desses neurônios eram alteradas, o desenvolvimento deles era desacompanhado dos neurotípicos, né? Tinha uma desincronicidade, e o número de sinapses era bem reduzido também. Né? Então, só de observar isso já foi muito interessante. Ou seja, você comparando com um cérebro, uma célula normal, né? Vamos chamar assim, sem aquela mutação. E no caso do Rett é no MCP2, né? Isso, o G chamado Você MCP2. conseguia identificar as diferenças de comportamento entre as Ou duas. seja, aí já é um marco, que foi a primeira vez que alguém viu uma diferença morfológica celular em alguma forma de autismo. Exatamente, época, né? exatamente. E por que você escolheu o Rett? Porque tem uma causa, né? De Tem, você ter escolhido tem. o Rett como plataforma inicial. Teve 2 razões porque a gente acabou escolhendo, né, autistas com mutações no gene MCP2, né, que hoje a gente define como síndrome de Rett. Como o autismo é muito heterogêneo, né, se a gente optasse por escolher diferentes subtipos de autismo, era possível que cada um deles tinha uma etiologia, né, ou um mecanismo molecular celular diferente.
né? E isso iria confundir os nossos dados. Então a gente preferiu agrupar pessoas com a mesma característica genética. Então escolhemos um gene e só vamos recrutar pessoas que têm mutações naquele gene, né? Que é um grupo mais coeso, um grupo mais semelhante entre eles, aumentando a nossa chance de descobrir a diferença. A segunda razão, né, é porque eu já trabalhava com a síndrome de Rett, né, quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu fui com uma bolsa americana, uma bolsa da Pew, né, e depois de 2 anos essa bolsa acabou, né? E quem me manteve nos Estados Unidos foi a Associação da Síndrome de Rett, porque acreditava, né, que o meu trabalho levaria ali, né, algum melhor entendimento dessa condição. Então eu já trabalhava com essa condição, né? E ao fazer e observar essas modificações, né, o Paiva está corretíssimo. É a primeira vez que a gente tinha gerado, né, em laboratório um neurônio, né, autista, e aí foi a primeira vez que a gente observou as diferenças, né? Então essas duas observações, né, quebraram ali diversas barreiras da neurociência, né? Então foi a primeira vez que a gente usou a tecnologia do Yamanaka para comparar grupos de condições diferentes, né? Que o Yamanaka não tinha essa intenção, ele não era isso. Não foi por isso que ele fez, né? E então a gente usou essa tecnologia para isso. Mas aí veio a segunda pergunta que a gente se fez ao ter esses resultados, né? Que foi, será que a gente consegue reverter a condição? Será que a gente consegue transformar esses neurônios com a síndrome de Rett, que carregam essa mutação nesse gene, uma mutação genética, as pessoas já nascem com essa condição, será que a gente consegue reverter essa condição para um estado semelhante ao neurotípico, né? E foi uma pergunta até um pouco ousada, né, olhando para trás, porque na época o dogma da neurociência era que condições do neurodesenvolvimento, né, passado o período crítico, que são os primeiros anos de vida, né, não tem retorno, não tem o que fazer. Podas, né? Irreversível. Só passa pelas podas neurais, passa pela formação das sinapses. Uma vez que as sinapses são formadas, é irreversível. O cérebro já está wired, já está conectado, né? Conectado de uma certa forma. Esse é o teu cérebro, você vai ficar com ele pro resto da vida, né? E dogmas, porque, como todos os outros, eles vão caindo ao longo do tempo. Eles vão caindo e para cair tem essa resistência, né? Aí a gente começou a pensar em formas de, né, reverter essa condição genética. Então a gente testou dois, que hoje são 2 tratamentos muito promissores, né? Um é um tratamento farmacológico, né? Então a gente usou medicamentos que a gente sabia que poderiam aumentar o número de sinapses, né? E uma forma de terapia gênica, né? Que era corrigindo a reposição genética do gene falho, né? Do gene mutado. E como é que acontece Conta um pouco como é que acontece essa correção do gene. Essa coisa, na época, o que a gente usou, né, foi um vetor viral, né? Ou seja, um vírus de resfriado, né? Que a gente manipula ele geneticamente para entregar o gene correto para dentro da célula neural. Né? E ele vai lá e faz delivery por vírus, né? É um delivery por vírus. iFood dos genes. Isso. É como se a célula não tivesse o gene correto, porque ela está mutada, né? E a gente faz o vírus fazer esse delivery do gene correto. E uma vez que o vírus entrega o gene correto para dentro da célula, a célula incorpora aquele gene correto e passa a usar o gene correto ao invés do gene mutado. Entendi. E ao fazer isso, o que a gente observou que todas aquelas alterações, mesmo depois de já prontas, já formadas, né, a alteração das redes neurais, elas se revertem. Né? Depois de 2 semanas, tanto do tratamento farmacológico quanto do tratamento com a terapia gênica, as células neurais de Rett já passam a ficar indistinguíveis das células dos neurotípicos. Então, esse resultado, né, foi o resultado que chamou mais atenção de todo mundo, né? Porque já era uma expectativa que a tecnologia do Yamanaka fosse usada. Isso foi em 2007, né? Se não me engano. A gente obteve os resultados lá em 2008, 2009 e saiu uma publicação em 2010. Que foi quando você saiu no Jornal Nacional. A Andrea te viu lá, né? Outubro, novembro, mais ou menos, né? Isso. De 2010, porque daí em dezembro de 2010 eu estava conversando com ele pela primeira vez. É um resultado impressionante, né? Então, assim, foi recebido pela comunidade científica com surpresa
mas também com uma certa resistência, né? Então, assim, teve muitas pessoas, muitos outros grupos que achavam que eu poderia estar com um artefato, né? Olha, aquilo não foi que realmente aconteceu, não houve realmente uma reversão, o que você está tendo ali é um artefato, né? Então vamos tentar descobrir o que aconteceu de errado aqui Para dar certo. para dar certo. O que aconteceu de errado para dar certo? Mas assim, como a tecnologia do Almanac é simples e as tecnologias que nós usamos também foi muito simples, né? Basta você fazer um tratamento farmacológico ali, né? Que nessa época usou o IGF-1, não foi? A gente usou uma molécula que chama IGF-1, que é o Insulin Growth Factor 1 do inglês, né? Então, tinha que era fácil acesso, basta comprar. Era uma molécula, um tratamento farmacológico já utilizado para o nanismo, por exemplo, né? Então, muito, muito fácil de conseguir. Então, outros grupos fizeram a mesma coisa, replicaram o resultado e falaram, olha, não é que ele está certo? Não é que deu certo mesmo? E aí isso daí abriu toda essa área, né, que hoje em dia são milhares de laboratórios se dedicando a isso, a diversas formas de autismo e diversas outras condições neurológicas. E conta um pouco, você falou sobre duas abordagens, né? Uma farmacológica e a outra genética. Né? Obviamente isso tudo feito em laboratório na plataforma de minicérebros. Né? Então, quanto tempo entre o desenvolvimento, por exemplo, esse da síndrome de Rett, e isso chegar até as pessoas como uma solução de fato? Quanto tempo a ciência demora para cumprir com esse estágio processo de evolução? Exato. O processo tradicional, né, uma vez que você tem uma descoberta em laboratório, você tem que atravessar 3 estágios clínicos, ou seja, são testes já em pessoas, testes clínicos, né, feitos para detectar se o tratamento é tóxico primeiro, porque se for tóxico você já descarta, né? Então é o primeiro mote da medicina, que é não causar nenhum dano ao paciente, né? Então a gente faz primeiro um teste muito piloto, né, para descobrir se tem alguma toxicidade. Né? Nesse caso foi relativamente tranquilo para a gente, porque a droga já era usada, né, para um certo tratamento. Ou seja, você antecipou Antecipamos essa isso. Então a gente ganhou alguns anos aí, né? Mas mesmo assim a gente tinha que mostrar que não era tóxico para a síndrome de Rett. Né? Ele já sabia-se que não era tóxico para o nanismo. Né? E ali para a síndrome de Rett, então a gente passou por esse estágio, ok. Né? E aí depois foi o teste de eficácia, né? Ou seja, ele realmente melhora a condição, acontece aquilo que você previu nos ensaios em laboratórios, né? Que a gente chama de pré-clínicos, né? E foi então todo esse processo, né, leva-se mais ou menos, dependendo do tipo de medicamento, o tipo de tratamento, né, de 10 a 15 anos. Né? Ou seja, o desenvolvimento atual da ciência chegará para as pessoas, para algum uso, se tudo der certo, né? Porque cai muita ideia no meio do caminho, daqui 15 anos. Exatamente. Leva-se 15 anos. Essa foi uma das coisas que mais me assustou quando eu conheci o Alisson, o tempo que demorava. O tempo que demorava, né? Então, hoje, os tratamentos que a gente tem hoje em laboratório, né? Se seguir o caminho tradicional, porque também a gente está mudando isso, esse caminho tradicional, há formas de melhorar, né? E a gente foi aprendendo ao fazer isso, né? De 10 a 15 anos, exatamente. E isso explica um pouco o uso dessa plataforma, né? Então, em que estágio ela está hoje? Desenvolvimento, porque eu imagino que de 2007 até hoje essa tecnologia dos minicérebros já se desenvolveu bastante. Então, conta um pouco dessa evolução, até onde você já chegou, quais são os próximos milestones em termos de desafio, né, desenvolvimento dessa tecnologia. Bom, a gente começou ali de uma forma até rudimentar, né, que foi a criação de neurônios individualizados ou redes neurais em 2 dimensões, que era a tecnologia que a gente tinha na época, né? Com o passar do tempo, né, fomos aprendendo que essas células elas podem ser crescidas ou cultivadas em 3 dimensões, e ao fazer isso a gente tem um segundo ganho, né, que é o ganho que ao colocá-las em 3 dimensões a gente percebeu, né, que elas se auto-organizam e formam o tecido, né, que é algo que a gente não esperava. A gente achava que nós teríamos que montar o tecido cerebral, né, mas descobrimos que as células estão programadas geneticamente para formar esse tecido cerebral. Ou seja, quando você dá a direção para ela se transformar num tecido cerebral, ela já sabe o caminho que ela vai seguir. Exatamente, já sabe o caminho que ela vai seguir e se autotransforma ali, né, com todas a anatomia correta, né, não é perfeita, mas é bem próximo ao cérebro fetal, né, começa ali com o cérebro fetal e vai amadurecendo.
Então a gente teve esse avanço, né, que é o crescimento em 3 dimensões. Aprendemos como melhorar esse tecido, deixar esse tecido mais semelhante ao cérebro humano. Em 2019 a gente teve um grande milestone, um grande avanço, que foi a gente aprendeu como fazer esse cérebro funcionar, né? Ou seja, criar circuitos que são muito semelhantes ao que acontece no cérebro humano, que era medir isso, né? E conseguir medir. E conseguir medir isso, e comparar com o cérebro fazer humano. um eletroencefalograma de um minicérebro. E ver sinapses lá, né? Isso é fantástico. Que isso que era outra forma, outro estágio que todo mundo era cético. Tá, o cara consegue fazer neurônio ali e tal, a gente até acredita nisso. Mas eles não funcionam. Eles não funcionam. Mas esses neurônios não são reais, né? Eles não funcionam igual o cérebro humano. E ali em 2019 a gente mostra que não só a gente consegue fazer neurônio reprogramado de uma pessoa, mas eles passam a fazer um circuito, né, semelhante ao do cérebro humano. Então, E como é que vocês testaram? Porque eu lembro que uma vez eu fui lá, vocês estavam colocando os minicérebros em umas placas, testando os sinais. Como é que é essa tecnologia, né? Pois é, né? Basicamente a gente queria comparar, né, esses circuitos neurais com os circuitos neurais do cérebro humano. E como eu mencionei, né, a única forma de medir no cérebro humano é através de uma forma não invasiva, né? E uma delas é um EEG, um eletroencefalograma, que nada mais é, você coloca eletrodos aqui na caixa craniana e, né, a atividade cerebral é tão forte que ela passa pelo osso e você detecta pelos elétrodos. Então a gente fez a mesma coisa com o minicérebro, colocamos esses minicérebros, eu estou chamando aqui de uma forma leiga, né, em cima ali dos eletrodos, né? Então não tem o osso, né, mas ele captura a atividade elétrica. Aí a gente consegue ter uma comparação mais real, né, da atividade gerada em laboratório e da atividade do cérebro humano real. E voltando lá para a história da NASA, então, qual idade você consegue desenvolver o cérebro em laboratório? Então, essa tecnologia é tão legal, né, porque a recapitulação do desenvolvimento neural acontece desde o início da gestação. Então, o timing, né, o tempo de especialização, de amadurecimento desse tecido segue o desenvolvimento humano. Então, se eu mantenho esse tecido neural por 1 mês, ele é equivalente ao cérebro fetal de 1 mês. Se eu mantenho ele por 9 meses, é o equivalente a um bebê ali, a um feto que está prestes a nascer, né? Se eu mantenho ele por 1 ano, é equivalente ao cérebro de 1 ano. E ele é não vascularizado, né? Ele não é vascularizado, daí... Isso tem algum prejuízo? Tem. Ele não é vascularizado, então os nutrientes chegam através de difusão. Essa difusão tem um limite do tecido, né? Então é por isso que ele não cresce mais, é por isso que ele tem um limite de tamanho. Entendi. Né? E aí a ida para o espaço tem a ver com essa questão da aceleração do envelhecimento das células. Então, como a gente tem que... como ele segue o desenvolvimento humano, né, manter essas estruturas em laboratório começa a não ficar tão prático, né? Porque, por exemplo, se eu quero estudar o cérebro de um autista de 10 anos, eu teria que envelhecer o tecido neural dele por em 10 anos. Por 10 anos. Né? E aí tem um outro problema. Aquele autista que tem 10 anos vai ter 20 depois que eu envelhecer o tecido neural. Você não tem o termo de comparação. Eu nunca consigo passar na frente do tempo da pessoa para prever como aquela pessoa vai se comportar. Né? E isso aconteceu de uma forma prática. Né? Então, não sei se os ouvintes sabem, mas eu tenho um filho autista, né? O Ivan. E o Ivan, né, quando ele teve lá os seus 7, 9 anos, né, ele começou a ter epilepsia. Né? Algo que a gente não havia previsto ali na trajetória dele. Né? E eu já tinha os minicérebros dele criados em laboratórios e não tinha menor indício de que haveria ali, né, uma convulsão, uma epilepsia. Né? E isso me fez refletir. Nossa, o meu modelo não é previsível, eu não consigo prever o que vai acontecer com o Ivan. Né? Não consigo antecipar, né? E me culpei por isso, falei, nossa, esse modelo realmente não é tão bom. Mas foi aí que eu tive esse insight. Eu falei, olha, na verdade não é que o modelo não é bom, você simplesmente não conseguiu esperar esse modelo 10 anos, né, para acontecer. E mesmo que tivesse esperado, ele já teria evoluído, né? O indivíduo já estaria lá na frente. E foi aí que eu comecei a buscar formas de acelerar o desenvolvimento neural em laboratório e me deparei com uma literatura da própria NASA, né, mostrando que as células dos astronautas, depois de uma viagem espacial, quando voltavam à Terra, né, apresentavam sinais de um envelhecimento precoce.
né? E eu achei isso muito interessante. Eu falei, nossa, se realmente uma viagem ao espaço acelera, né, o tempo, né, eu poderia usar isso para os meus minicérebros, para acelerar o envelhecimento deles, né? Então foi aí que eu comecei essa conversa com a NASA, que no começo a própria NASA foi muito cética, Reticente. né? Reticente Como até. sempre, né? Mas depois acabou se transformando nessa colaboração maravilhosa que a gente tem ao longo dos anos. Olá pessoal, Alisson Water aqui. A gente está na segunda tentativa, na terceira na verdade, tentativa de fazer o lançamento dos minicérebros para a estação espacial. Eu tenho aqui alguns dos minicérebros que foram colocados dentro do Space Tango Cube e eles estão muito saudáveis. É uma pequena incubadora que a gente criou para fazer o controle em terra. E os minicérebros eles ficam aqui dentro desses tubos. Cada um deles tem mais ou menos 500 mil de células, 500 mil de neurônios. E o que foi para a estação espacial são 1000 minicérebros. Então acabou cabendo muito mais do que a gente inicialmente conseguiria colocar. Então agora a gente está no countdown final, falta 1 hora para o lançamento, estamos só esperando o tempo ajudar. E por que chegou-se ao ponto dessa experiência com a NASA de você ter que ir junto com a nave espacial? Qual que é o ponto que vocês chegaram nesse desenvolvimento desses testes? Porque você já mandou vários lotes. Exato. Né? Já foram vários, né? Quantas vezes já subiu? É a SpaceX que vai, né? A gente faz isso tudo em colaboração com a SpaceX. Já fizemos 9 missões. Né? Então foram 9 missões. Aliás, daqui a pouco, não sei que horário que Tá subindo? São 10 aqui. A gente tem um experimento passando pelas nossas cabeças agora. Ah, né? Tá lá? Tá lá. Do 9º lote. Do 9º lote, exatamente. O último experimento que a gente mandou ainda está na estação espacial. Eles estão ficando lá por 6 meses. E Desculpa. quanto tempo envelhece nesses 6 meses? Cada mês no espaço é o equivalente a 10 anos em Terra. Nossa. Esse de 6 meses vai ser o maior, Vai o ser- mais longo experimento. O mais longo experimento, que a gente vai estar puxando realmente o limite Sim. da tecnologia, né? Mas deixa eu voltar à tua pergunta. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma plataforma autônoma, que nada mais é do que um robozinho dentro de uma caixa, que é o tamanho de uma caixa de sapato. Esse robozinho que está lá dentro, ele mantém esses minicérebros vivos, né? Porque esses minicérebros estão sempre precisando... Ele replica o ambiente do laboratório que você tem aqui e lá. Replica o ambiente, mantém a condição de cultura ideal, temperatura ideal, umidade, níveis de oxigênio e CO2, né? Exatamente como se fosse dentro do corpo humano, para o cérebro se desenvolver, né? Então é um útero autônomo, tá? E temos câmeras ali e tal. Então a única coisa que o astronauta tem que fazer é pegar essa caixa que ele recebe da SpaceX e botar na tomada, né? Uma vez que ele coloca na tomada, eu tenho acesso a essa plataforma, consigo controlar ali, né, do meu computador o que acontece nesse útero autônomo, né? E a gente fez, então, 9 experimentos. São 9 experimentos usando essa caixa autônoma, né? E que nos ajudaram a interpretar, né, o tempo de envelhecimento, o que acontece com os minicérebros e até já começar a fazer alguns testes com doenças neurológicas, né? Agora a gente está querendo ir mais além. A gente está querendo entender os mecanismos pelo qual a exposição ao espaço envelhece e estamos querendo usar, né, num projeto que eu acho que é fascinante, usar a biodiversidade da Amazônia, né, como forma de neuroproteção, né? Esses experimentos eu não consigo mais fazer nessa plataforma autônoma. Eu preciso, de novo, de uma mão de um cientista para fazer isso. Inicialmente, a gente tentou treinar um astronauta, né? E a NASA mandou 2 astronautas, né, que são os melhores astronautas ali com mãos para o tipo de experimento que a gente queria fazer. E aí depois a gente percebeu que não daria, né? Esses 2 astronautas que foram astronautas da NASA, claro, não dá. O nível de sofisticação experimental que você precisa é muito além do tempo que a gente tem, né, para treinar, para aprender a fazer isso, né? Então, foi descartado a possibilidade de treinar um astronauta para executar o nosso experimento. E começou a surgir a ideia de treinar cientistas para serem astronautas, né? Então, todo aquele anos de conhecimento que você tem, né, para ensinar um cientista, né, é mais fácil treinar ele para virar um astronauta. O tempo é muito menor para você virar um astronauta, né?
Óbvio, não estamos falando de um astronauta da NASA, né? A gente está falando do que a gente chama de um Mission Specialist, que é alguém que vai lá para executar um experimento Você não vai específico. pilotar a nave. Exatamente. Então, é um tipo diferente de astronauta, né? E que a gente está agora criando essa demanda, que era uma demanda também que não existia, né? Então, estamos criando ali a primeira cohorte de cientistas para serem astronautas. E você é um deles ou você já foi? Não, eu me candidatei a ser o primeiro da turma. Que legal, que legal. E tem uma previsão de data? Não. A gente era para acontecer, né? Depende muito do ambiente político também. Né? Tem uma questão... em 2005, 2026, né? E a gente está passando por um momento político nos Estados Unidos onde a ciência agora não está muito propícia para que isso aconteça. O próprio budget da NASA foi cortado, a NASA ficou sem um CEO, um presidente até agora há pouco, né? Então as prioridades estão sendo revistas, está tudo, né, sendo discutido novamente. A gente não tem previsão de uma próxima missão tripulada para a estação espacial. Então não conseguimos planejar nada, né? Entendi. Então foi colocada uma pausa aí nesse momento, né? A gente espera recapitular isso daí em breve. Boa. E aí, voltando, né, na questão do desenvolvimento da plataforma, você já descobriu uma série de coisas, né? Inclusive replicando o cérebro do homem de Neandertal, né? Conta um pouco que usos você já deu para isso e recentemente também tem uma questão relacionada ao chumbo, né? Não é isso? Conta um pouco da flexibilidade dessa plataforma. Essa plataforma, né, apesar de eu intencionalmente tenha criado, né, para estudar a evolução do cérebro humano, né, ela acabou derivando para outras aplicações. Então a gente falou aqui da aplicação de modelagem de doenças genéticas, doenças neurológicas genéticas, né? Estudos da evolução que a gente tem feito, né, se questionar o que, de novo, né, volta àquela pergunta ancestral, né, o que nos faz humanos, né, por que somos únicos nesse planeta, né? Comparado com os outros animais, nós temos uma capacidade de adaptação, tecnologia e artística muito diferente de qualquer outra espécie. Por quê? Por que nós somos assim, né? Então, a gente olha para essa questão com uma perspectiva paleogenômica, ou seja, a ideia seria que existem genes, né, que nós temos e que nenhuma outra espécie tem, né, ou variantes genéticas que são unicamente humanas. E nós descobrimos que existem 61 genes que são unicamente humanas, né? Ou seja, são genes, são variantes genéticas que nós temos e não estão presentes nem nos ancestrais, que seriam a espécie mais próxima de nós. E como é que se explica a teoria da evolução a partir daí, né? Pois é, né? Para a gente ter variantes genéticas unicamente humanas, essas variantes genéticas têm que nos dar uma vantagem para a nossa espécie. Né? Então a gente parte do princípio que essas variantes são muito importantes. Né? Apesar de serem muito poucas, seriam variantes de novo, assim, elas seriam mutações. Como elas surgiram, né? Isso que você quer dizer, né? Isso, como é que... Se no ancestral não tinha e tem na gente, o que aconteceu, né? Então, a genética funciona criando mutações a todo momento. Então, todos nós temos mutações, todas as espécies têm mutações, né? Então, a teoria é que na nossa espécie houveram algumas mutações, né? E essas mutações, por trazerem uma vantagem adaptativa muito grande para a nossa espécie, se estabeleceram no pool genético da humanidade, né? Então, esse é o princípio da evolução e a gente partiu desse princípio, né, para descobrir se algumas dessas variantes, né, tenha sido importante. E a gente olhou para essa lista de 61 genes e descobriu alguns deles que são realmente genes muito importantes, né? Então, o primeiro que a gente testou foi um gene chamado NOVA1, e é um gene importante durante os estágios iniciais da formação do cérebro. Ora, quando eu olhei para aquele gene, eu falei, nós temos a plataforma ideal, porque nós temos a plataforma de desenvolvimento neural. Então, o que foi feito nesse caso, né, foi a troca da variante genética de um organoide, de um minicérebro humano, né, pela variante genética do Neandertal. Então, agora a gente tem um minicérebro se desenvolvendo, carregando esse gene Neandertal. Você neandertalizou um minicérebro. Isso, né? Então, por quê? Eu não tenho acesso às células do Neandertal. Então, eu não conseguiria fazer um minicérebro do Neandertal. Mas eu consigo modificar geneticamente a célula de um humano moderno, né? Para que ele expresse ali uma versão daquele gene
só presente em outras espécies, inclusive os neandertais. Entendi. E o primeiro gene foi esse NOVA1. E o que aconteceu, né, foi impressionante. Foi um desses resultados que a gente fica de boca aberta, né? Ele acelerou o desenvolvimento neural, né? Então, aquilo que eu expliquei para você, que a gente leva um tempo de amadurecimento do tecido neural, quando a gente colocou a versão Neandertal, aconteceu ali, né, o que era para acontecer em diversos anos, a gente viu que aconteceu, né, em alguns meses, né? Então, houve um aceleramento do desenvolvimento. E o que isso significaria? Pois é, a gente no começo ficou meio incrédulo, assim, né? Nossa, né? Acelerou tão rápido assim, o desenvolvimento. Mas daí a gente percebeu uma outra coisa. A gente falou assim, então vamos acompanhar, né, até o humano chegar nesse nível de amadurecimento. E o que acontece foi o seguinte, a versão neandertalizada, carregando o gene do Neandertal, ela amadurece muito rápido e depois ela estagna, né? E a versão humana, ela demora, chega no mesmo nível e continua. E a gente está falando de nível de complexidade neural, de redes neurais. Tá? Então é como se ele evoluísse rápido e para a evolução. E o nosso demora mais para evoluir. Exatamente. E qual que é a vantagem ou desvantagem disso? Bom, eu consigo ver uma vantagem de você ter um amadurecimento mais rápido, né? Se você está ali, né, num ambiente hostil, primitivo, né? Num ambiente primitivo, é melhor você se amadurecer rápido para você ir atrás de comida, para você se defender, né, de animais selvagens e tal. Então, quando você olha para um bebê chimpanzé, o bebê chimpanzé ele é muito mais esperto do que um bebê humano, né? O bebê humano nasce e ainda tá lá, sendo amamentado. Se largar lá, morre, né? Morre, né? O bebê chimpanzé não, ele já tá pulando em árvore, já tá brincando, já tá descobrindo, imitando como é que faz algumas coisas e tal, mas ele atinge uma limitação, né? E essa limitação, quando ele chega na fase adulta, ele não consegue mais continuar esse aprendizado, ele tem uma estagnação. E o bebê humano demora muito para chegar no nível do chimpanzé, mas depois a gente evolui e continua o nosso desenvolvimento, né? Então, essa versão, o que a gente interpreta? Que essa versão do NOVA1, né, ele chegou lá, né, foi uma mutação que nós tivemos e desacelerou o nosso desenvolvimento. Por alguma razão, que eu já te conto qual que é, né, valeu a pena ter um bebê que demorava a amadurecer. Né? E valeu tanto a pena, né, que a gente manteve essa variante genética no pool genético. Isso nos trouxe uma grande vantagem em relação ao Neandertal e às outras espécies também. A pesquisa mais recente, né, que é justamente respondendo isso, por que ou como que essa variante genética foi selecionada, né, nós publicamos esse ano, né, mostrando que os nossos ancestrais, desde 2 milhões de anos atrás, né, estão contaminados por chumbo. Chumbo é um metal pesado, presente no universo ancestral, inclusive hoje em dia, né? E nós sabemos muito bem que, né, a contaminação por chumbo causa problemas neurológicos, inclusive em humanos modernos. E o que a gente descobriu foi que as espécies que têm a versão ancestral do NOVA1, né, são muito mais suscetíveis ao chumbo, ao ponto de perder a capacidade de linguagem verbal. Então, os neandertais e outros hominídeos, né, australopitecos, outros hominídeos, eles possivelmente também foram contaminados por chumbo e perdiam a capacidade de seguir em frente com uma linguagem verbal complexa como a nossa. Interação social e assim. E tudo isso influencia a interação social, né, capacidade de abstração, e mais importante, capacidade de prever o futuro. Então coloca-se nessa situação onde você tem humanos modernos que conseguem falar, eles conseguem criar uma estratégia de caça, de fogo, de moradia, né, entre o grupo deles, ao passo que os neandertais devem ter uma comunicação muito mais rudimentar do que a nossa, então competitivamente a gente estava em vantagem. Então essa variante genética não só trouxe o desaceleramento para trazer uma complexidade maior do humano, mas trouxe também a linguagem verbal complexa que a gente estamos usando agora. É o nosso superpoder humano. Ou seja, essa resistência ao chumbo, né, uma maior resistência, trouxe a possibilidade de a gente desenvolver linguagem que nenhum outro animal conseguiu até hoje, né? Exatamente. E como é que foi
logo no início você já começou a estudar o autismo, porque eu sei que o autismo na sua vida ele tem uma trajetória bem, bem única, né? Como é que foi essa... Porque você contou a tua trajetória falando da síndrome de Rett, teu interesse pelo desenvolvimento, entender quem somos nós, né? E eu imagino que o autismo não estava na sua vida neste momento, né? Conta um pouco como é que... Quando isso apareceu e conta as consequências, né? Eu citei da Andréia aqui, você falou do Ivan. Sim. Conta um pouco Então, como é que o autismo entrou na sua... O grande objetivo era entender o cérebro humano, então eu fui atrás de buscar estudos para entender a evolução do cérebro humano, né? E uma vez que eu tinha o modelo, né, de criar esses neurônios, esse tecido neural, né, eu como geneticista, né, a gente sempre busca o mutante, né? E o mutante é aquele que foge do normal, do típico, né? Do típico, né? E no caso da evolução humana, qual que foi a grande vantagem? A grande vantagem, uma das grandes vantagens que a gente tem é a evolução do córtex, né, frontal, que nos traz não só a capacidade cognitiva, mas a capacidade social. A gente se socializa em grandes grupos, formamos cidades, confiamos no sistema, né? E isso permite com que a gente avance a nossa espécie. É impossível fazer isso com um grupo de chimpanzé, por exemplo, né? Então, se você tem um grupo de chimpanzé aqui, coloca umas bananas aqui, eles vão se matar para ver quem pega a banana, né? Nós, humanos, vamos tentar coordenar, né, como dividir isso daí para todo mundo se dar melhor, né? Então, a capacidade social humana é muito única. Então, eu buscava formas mutantes de estudar o cérebro social humano. E foi aí que eu me dediquei ao autismo, né, como uma forma menos social do cérebro humano, e a síndrome de Williams, né, que é uma síndrome também genética que causa uma hipersociabilidade, né, do cérebro humano. Então eu comecei a trabalhar nessas duas frentes. Esses seriam as formas mutantes, né, do cérebro neurotípico humano. Então não tinha, o autismo ele era apenas uma ferramenta de trabalho, um instrumento científico, né? Mas logo depois, né, que a gente começou a fazer esse trabalho com a síndrome de Rett e tal, eu percebi do impacto translacional, o impacto médico, né, que esse trabalho poderia ter ao ser contactado por diversas famílias, querendo entender mais como é que esse tratamento poderia, né, virar realidade ali para as famílias e tal. Aí eu gostaria de dar um depoimento aqui sobre o Dr. Alisson. Normalmente as pessoas, quando se tornam conhecidas, elas se tornam cada vez mais inacessíveis, né? Ou seja, um ser humano comum manda um e-mail, normalmente não vem resposta nenhuma. Dr. Alisson Motta, é impressionante a capacidade que ele tem de atender a todas as pessoas que entram em contato com ele. Não interessa por qual canal, digital, telefone, visita. E eu acho que isso se transforma numa grande vantagem, né? Porque você passa a ter acesso, né, e conhecimento sobre várias fontes de informação. Isso, não sei qual que é a razão, né, além da própria forma de ser, né? Eu acho que também te dá uma vantagem, mas eu estou falando isso como um elogio, porque toda vez que eu vejo isso... E atende rápido. E atende rápido, ou seja, você manda uma pergunta... O número de pessoas que me falam assim, eu queria o contato do Motta e tal, não sei o que, eu falo, eu posso passar o e-mail dele. A pessoa fica um pouco incrédula. Não vou nem né? perguntar, né? Eu falo assim, mas manda que ele responde. E aí, assim, eu recebo muito feedback, assim, ele me respondeu em 10 minutos. Não, e respondeu mesmo, não sim, vou falar. Leu tua mensagem, pensou sobre o assunto, escreveu e deu uma resposta qualificada, né? É um pouco de egoísmo meu também, né? Porque quando eu recebo esses e-mails, em geral, vem alguma questão interessante, muitas que eu às vezes não havia pensado, às vezes uma pergunta até específica, né? De uma variante genética, alguma coisa assim, né? Então me faz pensar também. Então tem aí o meu próprio egoísmo. Mas eu te cortei, você estava falando. Então muitas famílias começaram a chegar até você. E você percebeu o impacto da saúde. Impacto translacional na saúde que eu poderia ter, né? E comecei a pensar, olha, talvez eu devesse me dedicar também, né? Esse aspecto mais médico, né? Não só pensar na evolução do cérebro e tal, mas um aspecto mais médico. E hoje a grande parte do laboratório é a medicina, né? E numa dessas comunicações, né, foi aí que eu conheci a Andréia, né? A Andréia é minha atual esposa, que tinha um filho autista, que é o Ivan, que é o seu filho. Que hoje é meu filho, né? E aí a gente começou essa família. Então essa família começou através de uma dessas mensagens, né?
e numa das minhas vindas ao Brasil, onde a gente se conheceu pessoalmente, né? Tá intermediado pelo Paiva, o Paiva é meio cupido aqui também, né? Que fez parte da história, né? Exato. Então, hoje em dia, convivendo com o André e com o Ivan, né? A parte médica, de novo, de saúde, né? Tá muito presente. Então, eu observo, né, as dificuldades que ele tem, dele e de outras famílias, né? E percebo da importância desse trabalho. E claramente deixa de ser um interesse científico apenas e passa a ser um propósito de vida também. A aceleração, o desenvolvimento. E eu queria que você contasse um pouco, e aí Paiva também abrindo a palavra para você, como é você, cientista, que sabe o tempo da ciência, ter uma motivação pessoal neste nível, né? Como é que é isso dentro de você, né? Como é que funciona isso aí dentro? É uma loucura, né? Porque eu, como pai, eu sinto, né, a frustração do tempo da ciência, né? Como cientista, eu sei que a gente não quer, né, buscar nenhum atalho que possa vir a ser detrimental. A gente entende que a ciência ela segue, né, passos de validação e revalidação. Né? Por isso que, às vezes, o ceticismo é importante. Né? Que te aponta, olha, você pode estar errado. Vamos fazer esse novo experimento para tentar descartar a hipótese de um artefato científico, alguma coisa, né, que possa mudar a sua interpretação. Então, é sempre assim, é um avanço, né, e um passo para trás. Avança 2 passos, dá um para trás. Então, isso leva tempo, né? Mas é um tempo necessário, é o tempo que a gente tem para se convencer de que o que a gente está fazendo, né, é importante, não é tóxico. Não adianta ter um medicamento, né, que funciona excepcionalmente ali no minicérebro e é impossível, né? Seja porque seja tóxico no corpo humano, seja porque seja muito caro, né? Isso também é uma coisa que me preocupa, é a acessibilidade da medicina, né? Não quero desenvolver um medicamento que seja impossível, né? Hoje em dia a gente tem medicamentos e tratamentos de $1 milhão, né? Eu tô fora, não é isso que eu quero, né? Eu quero uma coisa acessível, né? E então fez com que, né, eu, do meu lado, pai, buscasse sempre olhar para formas de como é que eu posso acelerar isso. E dá, Jean, e dá. Eu acho que simplesmente assim a gente tentar formas alternativas, né, com toda a segurança científica, né, para encurtar ali esse tempo. Então eu acho que dá para fazer isso. Eu acho que hoje em dia, né, a gente já não tem mais esses 10, 15 anos. A gente já está reduzindo isso já. Tá, e já nasceram algumas soluções, né? Tiveram algumas evoluções a partir da tua plataforma, né? Quais são as que já tiveram e as mais próximas de acontecer agora? Você possa comentar. Sim, o primeiro medicamento foi mesmo, né, o que hoje em dia está aprovado, né, e está até comercializado, né, que foi lá a molécula do IGF-1, né, que levou-se ali praticamente 10 anos, né? Levou-se 12, mas vamos contar 2 de Covid ali, que tudo parou, né? Então foram efetivamente 10 anos desde a descoberta até a aprovação do medicamento, né? E hoje em dia a gente consegue fazer isso num tempo muito mais curto, né? Então, vou dar o exemplo da gente usou, né, também a síndrome de Rett para testar o aceleramento no espaço. Descobrimos uma droga, né? Uma nova via molecular que é passível de uma medicação farmacológica, né? E já entramos em ensaio clínico. Isso daí levou muito menos tempo, já levou 5 anos, né? Para a gente conseguir fazer o ensaio clínico. Está sendo testado agora. Uma outra síndrome do autismo que a gente trabalhou, a síndrome de Pitt-Hopkins, né? Fizemos as descobertas em 2020, 2022, né? E hoje em dia já acabamos de obter, aí algumas semanas atrás... Esse é o mais recente. Esse é o mais recente, a aprovação do FDA, né? Que seria a Anvisa ali nos Estados Unidos, para fazer os ensaios clínicos. É uma terapia gênica, né? Para síndrome de Pitt-Hopkins, em menos de 10 anos, né? Bom, eu comentei... você poderia citar também, porque quem não sabe, Francisco Paiva Júnior, fundador da Revista Autismo, mostra aí, faz um jabá da Revista Autismo, fundador da Revista Autismo, também tem um filho, pai do Giovanni. Isso, filho autista. Na verdade, 2, né? Um filho autista e uma filha que tem chulé. Isso, Giovanni tem autismo, nível 1 de suporte, e a Samantha tem chulé, nível 3. Gravíssimo. Gravíssimo. Como é que foi a tua descoberta aí do mundo do autismo? Conta um pouco da tua história. Eu não sabia nada de autismo, né? Eu acho que a única lembrança que eu tinha, né, conceitualmente, era um comercial da AMA com o Antônio Fagundes
e uma criança se balançando, fazendo aquele famoso rocking, né? Balançando o tronco e fazendo flapping com a mão. Era só isso. E eu associava, logicamente, o autismo a uma deficiência intelectual e mais nada, não sabia mais nada disso. Mas no dia 26 de março de 2009, né, e me marcou tanto que eu lembro a data, eu conversando com um conhecido meu, eu falei assim, poxa, meu filho tá com 1 ano e 11 meses e não fala. Mas parece que não é só fala. Ele tá com fome, a mamadeira tá ali pronta em cima da pia, ele tenta escalar a pia e não consegue, chora, eu tô do lado, e nem para dar um cutucão em mim, apontar. Então ele não se comunica nem não verbalmente. E aí esse meu conhecido falou assim, você já leu alguma coisa sobre autismo? E aí, né, deu aquela parada que na realidade deve ter sido 2 segundos, na minha cabeça eu fiquei umas 2 horas talvez ali travado. Preso no tempo. Né? Preso no tempo. E aí ele começou a me falar, sabia que autista não olha nos olhos, se isola das outras crianças, e me falou 3 ou 4 características, e nessa hora, primeiro, eu acho que eu entrei num estado de negação de alguns minutos, não é possível, não deve ser, que é muito comum, mas varia de pessoa por pessoa, né? E até que eu comecei a passar um filme na minha cabeça, né? Poxa, o Giovanni não olha nos olhos. Como que isso pode ser uma característica que pode apontar um transtorno, né? Nunca imaginei uma coisa dessa. E aí comecei a me aprofundar no tema. Como eu sou jornalista, para mim não foi difícil encontrar as fontes confiáveis, né? E aí comecei a ver o que eu podia fazer pelo meu filho, né? E aí quando estava o tratamento dele nos eixos, né? Então eu cheguei, fui no neuropediatra, procurei uma psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicada, ABA, que é a ciência que mais tem evidência científica de resultado no tratamento de autismo. Tá? Quando estava tudo nos eixos, eu falei, e os outros? E os outros, as outras famílias? Vou escrever um livro. Escrevi o livro, Autismo, Não Espere, Haja Logo. Escrevi em 2009, mas consegui lançar só em 2012. Mas quando eu terminei de escrever e fui atrás de editora, eu pensei, quem mais precisa de informação não pode comprar um livro no Brasil. Eu vou lançar uma revista de graça, gratuita, impressa e digital. Acho que vai ser a primeira revista do estado de São Paulo. Né? Que ano era isso? 2010. Abril de 2010. E comecei a pesquisar e vi que não tinha uma revista a respeito de autismo no mundo em língua portuguesa. Né? Falei, caramba, que responsabilidade. E a gente lançou o número 0 da revista Autismo. Estamos aqui no número 30, número 31 saindo do forno já nos próximos dias. E criamos a primeira revista a respeito de autismo, né, com esse tema, gratuita, impressa e digital. E olha só que visionário que eu fui. Usei QR Code em 2010 para poder linkar o conteúdo online com o offline. Não tinha nem celular para ler o QR Code. Eu tinha que explicar o que era QR Code e explicar que tinha que baixar um aplicativo para lê-lo, porque ele só era famoso no Japão. Então, hoje tá aí, ó. Hoje tá aí. Bom, e aí, assim, explicando um pouco, né, como é que a gente se conheceu, eu tenho um grande amigo, né, Marco Antônio Inocente, Ana Paula Inocente, tiveram uma filha com síndrome de Rett, acompanhei toda a trajetória, né, desde a descoberta e etc. E teve um dia o Marco me liga e fala, já vem aqui em casa que eu queria bater um papo com você. E aí ele, falando um pouco sobre a busca dele por encontrar soluções de saúde para a filha, ele me disse, olha, eu estou em contato com um cientista espetacular, fica lá na Universidade da Califórnia, a gente está desenvolvendo um projeto, a gente quer tua ajuda para pensar o que a gente pode fazer. Naquele momento, eu falei, bom, por que eu, né? Ele falou, porque a única pessoa que eu conheço que vai conseguir botar isso no papel é você. Eu falei, tá bom, vamos ajudar. Né? E naquele momento, acho que foi em 2014, se não me engano, já vão fazer 11 anos, a gente começou a desenvolver, começou com uma vontade de ter algum modelo de negócio e a gente não sabia
o que fazer, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi uma rodada de entrevistas com cientistas, me conta essa tecnologia aí para eu entender o que dá para fazer com isso, né? E a primeira ideia, não era uma boa ideia, mas foi a primeira ideia, era fazer um banco de dados de células, um banco de células tronco Sim. pluripotentes, né? Que era uma ideia puxada da ideia do banco de sangue, né? Que as pessoas pegavam o sangue das células do cordão umbilical quando nascia. Bom, então vamos fazer um modelo de negócio assim. Rapidamente a gente chegou à conclusão que era uma péssima ideia. Na verdade, Gê, a ideia era boa, Era boa, né? só que a gente estava muito à frente ainda. Hoje em dia tem para aquele momento, para aquele né? momento, Exato, né? exato. A gente estava realmente muito à frente. Ela só não era viável naquele momento. E aí, a segunda ideia foi, bom, então eles estavam contando sobre essa questão do desenvolvimento dos testes genéticos. Eu acho que é interessante, porque grande parte da audiência não conhece tão bem o autismo assim. Eu me lembro que em 2015 a gente falava sobre a relação do autismo com a genética humana, e é importante entender que genética e hereditariedade são duas coisas completamente diferentes. A genética é da onde saímos todos os nossos códigos, mas nem tudo que é genético é hereditário, né? Você tem mutações que acontecem no próprio indivíduo, então nem sempre a tua genética é herdada do seu pai e da sua mãe, né? Tem grande parte que mas tem as mutações. Se eu falar algumas besteiras, por favor, vocês me corrigem. Tem algumas mutações de novo, né, que acontecem no próprio indivíduo. E a gente estava estudando e falando sobre a relação do autismo com a genética. E naquele momento eu lembro que a gente fazia a Graziella fazendo palestras em algumas universidades, vamos citar as universidades, e as pessoas dizendo que grande besteira isso que vocês estão falando, tem nada a ver uma coisa com a outra. E hoje, quanto por cento do autismo tem ligação com a genética? Hoje o risco genético é de 97% a 99%, sendo 1 a 3% ambiental. E esse ambiental, nós estamos falando do ambiente intrauterino, né? Só para ficar muito claro, né? A pessoa nasce quase autista. Que absolutamente. Quase absolutamente, o risco E também o autismo tem uma infinidade de mutações genéticas relacionadas ao autismo, se não me engano, mais de 1000. Ele é multigênico, ele é aditivo, ele é multifatorial, né? Enfim, é bem complexo. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, acho que vale procurar aí na internet o modelo dos copos, né? Que explica um pouco melhor essa relação dos genes com o autismo. E aí, conheci o Dr. Alisson Mootri, quando ele começou a me contar as coisas que ele fazia no laboratório, que são essas que a gente acabou de ouvir. As peripécias. A minha cabeça parecia aquela do emoji, que o cérebro explode, assim, eu falo, que loucura isso, como é que a célula volta para trás no tempo, né? Você imagina isso há 11 e você atrás. vê, parece até um papo filosófico, né? Mas quanta relação tem com tempo e espaço com o que ele está fazendo, Total. né? Ele voltou no tempo para poder conseguir uma célula-tronco. Não satisfeito, ele voltou lá no homem Neandertal, mas ele também acelera o tempo. E para acelerar o tempo, quanto mais ele entra no cérebro, mais ele sai do planeta. É uma viagem de tempo e espaço aí maluca, né? Tá certo. Não, e eu me lembro que quando a gente definiu qual era a missão da Atismo, né, que foi essa iniciativa em conjunto, acabou dando origem a uma empresa nova focada no autismo e nas síndromes relacionadas ao autismo, né, como síndrome de Rett, Phelan-McDermid e N outras síndromes, né? Atismo, quando a gente começou a escrever, a gente colocou lá, né, um dos objetivos é acelerar esse tempo, né, da ciência que está em desenvolvimento. O quanto antes a gente puder trazer isso mais próximo do agora, parte disso é a nossa missão, né? Como é que a gente consegue acelerar o tempo? A gente sabe que não dá para acelerar o tempo, mas aumentar o esforço dá, não né? Fala isso para ele, não fala isso para ele. Vai que ele tem uma ideia, né? E aí surgiu o Atismo, né? Atismo, define Atismo aí, Paiva. Olha, Atismo... Hoje, né? Hoje, Atismo é uma iniciativa de saúde digital, é uma startup de saúde digital, que traz qualidade de vida, bem-estar, logicamente saúde, para pessoas autistas e outras neurodivergências também, inclusive síndromes relacionadas ao espectro, de maneira que a gente consegue trazer acolhimento, suporte, orientação, prevenção de doenças e melhoria no dia a dia prático mesmo
dessas pessoas, né? Hoje é uma empresa muito focada em saúde digital, que eu acho que é a grande tendência hoje, né, da saúde e da E o medicina. importante é que o digital é o meio É o meio. da relação, né? Isso. Porque ela é bastante humana. É uma ferramenta para os nossos profissionais, né, humanos, poderem tirar vantagem só para fazer mais e mais rápido. Em quantidade. E Alisson, fala o quanto isso é importante, né? Então, acho que vale contar também um pouco da trajetória da Tismo, né? Como é que surgiu essa ideia? Você estava lá antes que eu, né? Então, como é que surgiu a ideia? O que motivou as pessoas que estão lá a se encontrarem? O que motiva até hoje, né? Porque já fazem 11 anos e é um projeto que passou por várias fases e a gente não para de continuar fazendo as mudanças necessárias para continuar evoluindo. Eu acho que a Tismo, né, como empresa, ela segue bastante a definição do autismo, né, que é um alvo em movimento. A definição de autismo ela muda com o tempo, né? A gente já passou por diversas fases do autismo. Quem acompanha, estuda o autismo há muito tempo, né, já viu que a definição muda, né? E muda não só com o tempo, mas conforme a sociedade, conforme as influências internas e externas que elas surgem, né? E a Tismo é assim também. A gente é flexible, né? Flexível, né? Para se adaptar. Então a gente tinha começado, né, com essa ideia de fazer um banco de células-tronco. Percebemos que como empresa não era uma boa ideia. Estava muito à frente do muito tempo. à frente. Fomos para a parte genética. Descobrimos que a gente também estávamos à frente. Estava muito à frente. Mas acho que nesse caminho, né, a gente foi percebendo o quão importante era o contato com as famílias, né? Então isso aí eu devo bastante ao Paiva, a Graciela, que começaram a estabelecer justamente, né? E por isso que eu gosto de responder os e-mails, né? Que é ouvir as famílias, né? E ao ouvi-las, a gente começa a perceber, né, que surge ali umas questões de tratamento que parecem óbvias pra gente, mas muita gente não sabe, principalmente quem está entrando nesse meio agora, né? E conforme também o tempo foi passando, a gente foi vendo a evolução das seguradoras de saúde, né, ao lidar com o autismo, né? A definição de autismo muda, né, nos últimos anos, amplifica-se o espectro, então o autismo não é mais aquele de que quando eu comecei a estudar o autismo, que eram formas sindrômicas, severas, que a gente chama de autismo profundo, né? Ele começa a incorporar outros tipos de autismo, né? A gente divide os autismos hoje em nível 1, 2 e 3, em relação ao nível de dependência do indivíduo, né? Então, e as seguradoras acabam caindo nessa de ter que prover os serviços, né, para toda essa população, né? Então, a fração de autistas aumenta muito, né? Antes a gente olhava por uma ótica genética e via 1%, né? Hoje em dia não é mais só a ótica genética que define o autismo, então ele é a parte comportamental, isso amplifica, então a gente está falando aí de 1 a cada 36, se não me engano esse é o último número. 1,31. 1,31, né? Então, 1,31 é uma criança para cada 31 crianças nascidas são diagnosticadas, né? Porque tem os não diagnosticados também. Esse número 1 para 31 é do CDC, né? Que é mais ou menos aí o Ministério da Saúde lá dos Estados Unidos, né? Que faz uma pesquisa a cada 2 anos para saber a prevalência de autismo. E eles veem os critérios diagnósticos segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Questões Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria. E aí esse número hoje está em cada grupo de 31 crianças de 8 anos, uma é autista, considerando essas questões. E a gente teve um número importante no Brasil, né, que corroborou para isso, para confirmar esse número americano, é que o censo 2022 do IBGE trouxe este ano os dados Pela primeira vez. pela né? primeira vez, de que nós temos no Brasil, na faixa etária de 5 a 9 anos, que é a mesma faixa etária ali, correspondente a esse estudo do CDC, a gente teve a seguinte prevalência: 1 em cada 38 tem diagnóstico de autismo. E aí você ainda tem os não diagnosticados. Então a gente pode inferir que esse número de 1 para 31 está muito próximo da realidade. Não tem nada que diga que nos Estados Unidos tenha mais autistas ou menos do que aqui, né? Então a gente consegue entender que
Poxa, de repente eu tenho uma faixa da população que apenas não tem o diagnóstico, mas é autista. Né? E aí eu estou falando da faixa etária de 5 a 9, que tem o maior número de diagnóstico. Em adultos, é muito menor. Então a gente tem hoje 2.400.000 pessoas com diagnóstico de autismo no Brasil, segundo o censo do IBGE. Ou Mas... seja, 2 milhões de famílias, né? Impactadas. Famílias, exatamente. 2 milhões de famílias impactadas, quase 2,5 milhões. E nós temos, segundo o número do CDC, aproximadamente entre 6 e 7 milhões de autistas no Brasil. Poxa, e por que essa diferença? São pessoas sem diagnóstico. Entre crianças e, logicamente, muito mais adultos, porque viveram uma vida até hoje, né, sem saber que são autistas, ou com um diagnóstico de deficiência intelectual, ou outros diagnósticos, que é o que a gente encontra. Eu acho importante também dizer, que eu acho que é um dado que me surpreendeu e a grande maioria das pessoas não sabe, é de que o impacto para o universo da saúde, principalmente nos planos de saúde hoje, do autismo é maior do que o câncer. Em custos, é maior que o câncer. Então, o autismo, muito provavelmente por conta do volume, né, o impacto em custo dos planos de saúde é maior no autismo do que no câncer. Exatamente. E portanto, aí se tornou um universo de preocupação. Exato. Até a autismo atua muito nisso, né? De trazer o bem-estar, a prevenção, o acolhimento. A consequência disso é diminuir custo. Né? Então, você diminui a intercorrência, você diminui o custo. Exatamente, diminui a intercorrência, diminui o adoecimento, você faz com que a pessoa esteja mais engajada nas terapias, né? Então isso tudo acaba sendo um benefício que o programa de saúde digital do autismo acaba trazendo, né? E ele surgiu por causa de estudos que mostram que autistas são mais vulneráveis. Ou seja, é um protocolo, né? Podemos chamar assim, um protocolo que melhora a qualidade de vida, né, e a saúde dos indivíduos autistas e também familiares, né, porque muita gente que convive com autismo também aumenta... E a gente cuida do cuidador. Aliás, a capa dessa edição, né, quem cuida de quem cuida, né? Autismo pensa exatamente nisso, que isso se reflete, né? Então, assim, essa melhoria gera um impacto positivo também nos planos de saúde que se interessaram justamente por isso, né, porque eles ficam com a ponta da despesa, né? E como a gente está desenvolvendo tecnologias para melhorar a qualidade de saúde, e isso, por consequência, diminui o nível de intercorrência e problemas de saúde, isso gera um benefício para os planos de saúde que passaram a se interessar pelo assunto e dizer, opa, tem aqui alguém desenvolvendo uma solução que pode ser benéfica também para o sistema de saúde brasileiro. Exatamente. E pensando que esse grupo é mais vulnerável, né, adoece 5 vezes mais, vai a pronto-socorro e internação 5 vezes mais que a população em geral. Então você vê que você tratar isso é uma forma de você investir e receber, né, um retorno sobre esse investimento de maneira muito rápida. E Alisson, a gente vive quase que um paradoxo hoje, né? Porque a gente nunca na nossa história teve acesso a tanto conhecimento, né? Inclusive com chat GPTs e etc. A produção de conhecimento no mundo, ela cresce numa velocidade alucinante. Só que conhecimento é diferente de sabedoria, né? Sabedoria é o uso do conhecimento em prol do benefício da própria humanidade, né? E o paradoxo que me parece é de que a gente está enriquecendo em termos de conhecimento e empobrecendo em termos de sabedoria, né? Aonde você vê um ponto de equilíbrio entre isso, né? Assim, como é que você, quando você está planejando esse desenvolvimento dessas tecnologias, como é que você pensa esse gap entre, poxa, eu vejo, né, no mundo do próprio autismo, né, via meios digitais, a quantidade de gente que discorda, né? Vou dar um exemplo bastante comum na tua história. Quando você usava a palavra cura, algumas pessoas falavam que autismo não deveria ter cura, né? Na verdade, eu sou orgulhoso da minha condição e, obviamente, não era sobre isso que você estava falando. Você estava falando eliminar uma condição severa de saúde de quem é afetado por essa condição severa. Obviamente, aqueles que são mais leves, mas essa diferença, né, de interpretação acaba gerando muito mais confusão do que... Como é que você lidar com essas questões, principalmente você que se expõe muito, né, falando sobre o assunto? E isso tem a ver, né, com a própria definição do autismo, que vai mudando, né? Então aquilo que a gente chamava e definia como autismo, hoje em dia já parece atrasado. Se você olhar uma reportagem de 10 anos atrás, difícil colocar num contexto atual, né? Parece que não faz sentido, né?
Mas é isso daí, é gerar conhecimento, né? E a sabedoria vai ficando para trás, porque você não consegue contextualizar aquilo tudo, né? Acho que a melhor forma de fazer, Jean, é o que a gente está fazendo aqui, é a divulgação, né? É contar para as pessoas, né? Como que o conhecimento é gerado, por que ele é gerado, quais são as consequências positivas, negativas, quanto tempo leva para as coisas acontecerem. Acho que tudo isso faz parte de gerar sabedoria e não só conhecimento, né? Então é divulgação científica, eu tento, né, já fiz mais do que eu faço hoje em dia, mas continuo tentando participar, né, de entrevistas, podcasts, para explicar essa tecnologia, né, que é meio confusa, ela parece muito futurística, mas na verdade já acontece há mais de 10 anos, né, que a gente já vem fazendo isso. E tirando aí, né, desmistificar uma série de coisas, né, e leva-se tempo, né, às vezes, né, a própria reversão do autismo, né? O conceito de reversão do autismo é algo que os cientistas já observam desde a década de 70, quer dizer, não tinha nem a definição de autismo ainda, a gente já sabia que era reversível. É mais ou menos como a tecnologia, né? Que já se falava de tecnologia quântica na década de 50. Exatamente. E hoje, inteligência artificial, lá na década de 50, agora está dando um conhecimento maior, né, do que é. Então, acho que é isso daí, é fazer esse papel de divulgador mesmo, de tentar explicar em termos mais simples, sanar as dúvidas mais importantes e fazer esse diálogo com a sociedade, né? A ciência vai ficando cada vez mais especializada, cada vez mais difícil de ser traduzida para o público leigo, né? Isso não é só a biologia, isso é todas as áreas, né? Então, é sempre importante ter os divulgadores, né? E a gente estava falando da autismo aqui. Qual é o estágio atual do desenvolvimento? Aliás, conta exatamente para as pessoas, Paiva, o que é esse protocolo de saúde e qual que é o produto que a autismo está oferecendo para o mercado hoje. A gente tem uma linha de cuidado coordenado, né, que usa esses protocolos que a gente desenvolveu especificamente para autistas e pessoas com outras neurodivergências, que vai fazer aí uma série de estágios, né, para você conseguir, primeiro, se aprofundar naquela pessoa para criar um plano ultra personalizado para que a gente consiga, que vai ser o nosso plano de voo, para a gente conseguir executar isso ao longo do tempo. Ou seja, a pessoa, né, que entra nesse plano, ela tem uma anamnese, como é que... Uma anamnese, isso. É feita uma análise do próprio indivíduo, Exato. É construído um plano de tratamento e cuidado para esse indivíduo especificamente desenhado para ele. Exato. E a partir daí ele passa a ser acompanhado. Isso. Então, assim, uma operadora de saúde, uma empresa que quer dar esse benefício para o seu funcionário, para os seus dependentes, uma clínica de autismo que quer não só tratar o autismo, mas tratar a saúde e o bem-estar, né, do seu público. Isso ainda não está disponível para a pessoa ainda física. Não está disponível para a pessoa física, então se você quer contratar, você tem que falar com a sua operadora, com a sua empresa, enfim, que por enquanto a gente está nesse estágio, né? Então eles passam para a gente, por exemplo, um lote de 500 autistas, né? A gente vai entrar em contato com essas 500 famílias, fazer uma anamnese aprofundada, criar um plano especificamente pessoa por pessoa, família por família, inclusive cuidando do cuidador e da saúde do cuidador, que a gente sabe que isso se reflete diretamente na pessoa autista, e executando esse plano, fazendo contatos, usando a tecnologia para a gente poder desenvolver e-books, áudios, videoaulas, né? podcasts, rodas de conversa e uma inteligência artificial especificamente treinada com dados seguros para ser especialista em autismo, em outras neurodivergências, que a gente trabalha nela, muito antes do ChatGPT ficar famoso. Né? Era 2017, a gente estava ali, né, começando a treinar. Debatendo a tecnologia para ver como é que a gente ia fazer isso. Exatamente. E tem um aplicativo também, né? As pessoas podem baixar o aplicativo. Isso, tem um aplicativo. Então, se você... Como é que baixa o aplicativo? Se você entrar em Tismo, com 2 Os, tismo.com.br, tem lá as informações. Você pode baixar o aplicativo tanto para iOS quanto para Android, mas também pode acessar a plataforma direto no navegador do seu celular ou do computador. Ela é omnichannel, né? E aí você cria uma conta. Lá você vai ter acesso a conteúdo com curadoria, né? Conteúdo seguro a respeito de autismo. Você pode criar um perfil de saúde para
não só abastecer as informações ali que a IA depois vai te ajudar, mas também para guardar essas informações, você digitalizar aquela pasta de documentos que toda família de autista tem para levar no médico Não, e tudo e mais. eu vou dizer, né? eu guardo os meus exames ali, né? Você é um usuário. Eu faço os exames na e prática, anexo né? todos no meu perfil ali, fica lá guardado, quando eu preciso do meu exame, tá lá. Tá lá. Guardadinho, fácil de acessar, fácil de Exato. compartilhar. E aí tem a inteligência artificial que vai responder perguntas do dia a dia mesmo, coisas seguras. Então essa inteligência artificial tem um guardrail que mantém a inteligência artificial falando de autismo e neurodesenvolvimento, né? Tem uma camada anti-alucinação, que é muito importante para os dias de hoje, para você ter uma informação segura a respeito de, ainda mais um tema de saúde, né? É mais sensível ainda. E a gente criou ainda os assistentes do Gênio, né? Então a nossa IA chama Gênio, né? É o Gênio que responde e que faz toda essa interação, e a gente criou uns assistentes do Gênio para inverter os papéis, principalmente para quem não está habituado a usar uma inteligência artificial, não sabe fazer um prompt, enfim. O Gênio que faz as perguntas para você. Então, a gente tem diversas áreas, diversos assistentes que têm tarefas ali pré-programadas, e o Gênio passa a fazer a pergunta para você e você só vai responder. Dá um exemplo dessas tarefas que são interessantes, né? Ó, uma das mais utilizadas, né, é a criação de exercícios com a temática do exercício é o hiperfoco daquela pessoa autista. Exercícios escolares. Exercícios né? escolares mesmo, para você ensinar alguma matéria da escola, né? Então você faz o seguinte, né? Já tem muitos estudos que mostram que se você usar a temática do hiperfoco de um autista para desenvolver, para adaptar exercícios, ele vai engajar muito mais e o aprendizado vai acontecer de uma maneira muito mais efetiva. Uhum. Então você vai lá e fala, quero fazer exercícios com a temática do hiperfoco. Ok. Aí o Gênio começa a te fazer perguntas. Qual a idade, né, dessa pessoa autista ou neurodivergente? Em que série que tá? Ele tem algum hiperfoco? Qual é o hiperfoco dele? Né? Ele está no ensino fundamental. Tá, ok. Exercício do quê? De geografia. Dá um exemplo de hiperfoco. Que tipo de hiperfoco a pessoa pode ter? Dinossauros, trens, ônibus. A inteligência artificial vai usar esse hiperfoco. Futebol, game. Vai usar essa temática para produzir um exatamente. Então, por exemplo, eu quero ensinar porcentagem, né, dentro da matemática. Então ele vai criar exercícios que vão ser, olha, um tiranossauro Rex botou 13 ovos, desses ovos, 4 quebraram, quantos por cento, enfim. Você vai fazer, ele vai criar o exercício, né, dentro daquele contexto, com aquela temática, dar o passo a passo da solução e dar a resposta. Hoje a gente tem tanto professores usando, terapeutas usando isso para melhorar a cognição, né, em ambiente terapêutico, e muitas famílias para poder treinar, para poder expandir esse aprendizado, né? Agora nas férias, a gente acabou de fazer uma roda de conversa para os participantes dos programas da Tismo, falando do uso de telas durante as férias, que é inevitável, né? Mas que a gente possa usar de uma maneira inteligente. E uma das formas também é você usar o assistente Gênio para fazer exercício, coisas que interessam ali para essa pessoa autista. Então, esses assistentes mudaram o jogo ali no uso da IA. E quais são os próximos passos? A Tismo desenvolveu até aqui. O que você está projetando aí? Eu estou falando você porque o Paiva é CEO da Tismo, né? Ele carrega o piano, né? Ele carrega o piano. A gente dá pitaco para Chuchu, o Paiva que fica lá no dia a dia carregando o piano, agora com o apoio da Ana, mas quais são os próximos passos da Tismo? Olha, a Tismo está numa fase de... Já está focada em planos de saúde? Focada em planos de saúde, e empresas e clínicas. O foco hoje é a gente ter um crescimento nesse mercado, né? Porque até quanto mais a gente executa esse trabalho, mais a gente valida e aprimora esses protocolos que a gente criou. A nossa IA está em pleno desenvolvimento, né? A gente acabou de lançar ontem um assistente para empregabilidade de autistas, por exemplo, né? Então a gente tem desenvolvido muito essa IA. A saúde digital no Brasil é algo também que é ainda um embriãozinho, né? E está crescendo, então a gente está crescendo junto com as formas de atender, deixando isso mais personalizado possível também e com flexibilidade. Então a gente tem, por exemplo, pais de autistas
que talvez até sejam autistas e não saibam, que não falam ao telefone. Uhum. E, poxa, eu tenho que pensar em outra maneira, né? Eu tenho que fazer isso por um áudio assíncrono no WhatsApp, eu tenho que fazer isso por texto, eu tenho que fazer isso por roda de conversa, por outras maneiras de interagir. Então a gente é muito flexível e a gente está indo para esse campo, né? De crescer, ter um crescimento, validar cada vez mais e aprimorar esse nosso. Então hoje esse a nosso tecnologia está protocolo. disponível para planos de saúde, para empresas que querem dar como suporte para os seus colaboradores. Como um benefício de benefício saúde, de saúde para bem-estar. os colaboradores, para clínicas de saúde que querem prover esse tipo de suporte para os seus Exato, pacientes. exato. E para a pessoa física depende da evolução desses 3 diferentes nichos de mercado, que aí a Atismo ganha mais força, desenvolve a tecnologia e a ideia no futuro é prover isso Isso. também para a pessoa física. No futuro a gente poder entrar no mercado B2C, né? De poder um consumidor qualquer contratar o nosso serviço e poder se beneficiar disso, logicamente, no dia a dia. E Alisson, quanto você acha que isso é importante para as pessoas, né, esse protocolo? Cara, Você que vive isso na prática. É muito importante, o que eu acho legal é que a Atismo já acumula casos, né, onde essa interação com a nossa plataforma e os nossos funcionários, né, já tem um avanço na saúde do autista e das famílias que é inacreditável. Às vezes são coisas muito simples, como o horário do medicamento, né, ou como limpar uma sonda, né? Algo que às vezes passa desapercebido numa consulta com o médico, porque em geral é muito rápido, muito corrido, né? A pessoa não pega os detalhes e a gente consegue refinar esse conhecimento e ajustar, né? Então isso reflete como? Reflete uma melhor qualidade de vida, menos ida ao hospital, menos internação, menor número de convulsões, né? Tudo isso a família percebe, ela vê isso como qualidade de vida aumentando, né? E, de quebra, a seguradora vê isso como um custo reduzido. É uma família dessas que você abaixa o custo, o impacto econômico na seguradora já é gigante, né? Agora, imagina isso num SUS, né? Se a gente conseguir implementar essa plataforma, né? Dar isso de uma forma Gratuita acessível para para usuário, todas as famílias brasileiras, os milhões de famílias brasileiras afetadas pelo autismo, acho que é um ganho econômico para o país gigantesco, né? Muito legal. Até isso que o Alisson falou, do horário do medicamento, só para falar um case muito rápido aqui, a gente tem um grupo de meninos autistas com epilepsia e que estavam tendo de 9 a 12 escapes, né? Ou seja, mesmo tomando a medicação, eles tinham convulsões de 9 a 12 por ano. Isso resultava ou pronto-socorro ou internação, né? Por conta das convulsões. E a gente percebeu que o rumo que isso estava tomando era: vamos fazer uma consulta para um especialista, pensando numa hipótese diagnóstica de uma epilepsia refratária, né, que a medicação não consegue conter. Quem primeiro identificou isso foi a tecnologia. Foi isso, exatamente. Ela levanta um sinal de alerta. Foi o gênio que identificou o padrão, que é uma das coisas que a IA é muito boa, né, de identificar padrões. Identificou que o grupo que estava tendo esse maior escape eram pessoas que estavam tomando a medicação em horário variado. Ou seja, o médico falou, toma toda manhã. E das 6 ao meio-dia, de manhã, né? eles tomavam em horários, cada vez horários mais variados. E aí a nossa IA pensou na seguinte hipótese, né? Em vez de ir para um outro exame, outro eletroencefalograma, outra consulta com um especialista, mudar a medicação, só quem tem, né, um filho com epilepsia sabe a dor de cabeça que é mudar a medicação, né, de um anticonvulsionante. E aí, em vez disso tudo, e se a gente acertar o horário como um horário fixo, como se fosse um antibiótico, porque essas crianças podem ser ultrametabolizadoras dessa droga. Ou seja, quando eu tomo o medicamento, eu vou metabolizar isso, eu vou consumir esse medicamento. Se eu metabolizo isso em 24 horas, eu não tenho mais nada desse medicamento me protegendo ali. Se eu mudo o horário, eu fico um período sem o medicamento. Então o que eu tomei ontem, 8 da manhã, agora às 10, não tem mais nada, provavelmente. Então, só de mudar esse horário, a gente passou de 9 a 12 intercorrências por ano para 0 a 2 por ano. Sem precisar outra consulta, outro eletroencefalograma, sem mudar a medicação, sem nada. Quer dizer, às vezes a solução é simples, mas chegar na solução talvez seja complexo, e é isso que esse protocolo da Atismo consegue. Essa especialidade em segunda camada para você conseguir lidar com questões de saúde com o entendimento do autismo.
lidar com uma anemia, muito simples. Talvez qualquer hospital, qualquer clínica saiba lidar. Mas e a anemia de uma pessoa autista que tem seletividade alimentar e só come coisas amarelas? Aí se você entra nessa segunda camada, né? E acho de que complexidade. isso fala um pouco da beleza, né? Porque você encontrar uma solução para um autista é encontrar uma solução para cada indivíduo que é diferente do outro, que tem características específicas, problemas específicos. Então, não é padrão na indústria da saúde você encontrar soluções que sejam individualizadas, né? E eu acho que a gente conseguiu ali desenvolver esse protocolo individual, que ao mesmo tempo em que ele atende de forma individualizada, ele gera dados para você encontrar grupos correlacionados e com essas informações prover cada vez mais solução de saúde. É uma personalização da saúde. Personalização da saúde. Posso adicionar uma outra Lógico. coisa que eu acho que é extremamente válido e as pessoas acho que precisam saber, é que o treinamento das IAs que o Paiva usa, né, não é de qualquer fonte, né? São fontes científicas, treinadas, validadas, e a gente tem todo um processo científico para incluir esse essas é o papel informações. do Dr. Alisson. E que a gente, né, busca também incorporar até informações que ainda nem estejam disponibilizadas no conhecimento público, né? Então, todas essas viagens espaciais que a gente está fazendo com os minicérebros estão revelando dados sobre o envelhecimento do autismo, sobre o metabolismo de diferentes mutações genéticas, que isso tudo é muito válido, né? E que até chegar num conhecimento público vão ser levados aí mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos aí, só para o público para chegar, né? Porque passa-se por publicações, divulgações, gestão de dados. E a gente já consegue usar, né, parte desse conhecimento gerado em pesquisas científicas, né, para alimentar esse tipo de inteligência artificial. Porque a gente tem essa vantagem, né? Temos essa de vantagem. ter acesso ao Motri Lab, né, que traz esse conhecimento na frente, né? E de novo, né, estamos falando de tempo. A gente consegue acelerar o tempo nesse caso para poder trazer e você esse citou um negócio, quando eu estava preparando essa entrevista hoje, eu fui ver alguns vídeos de vocês no YouTube, vi um vídeo da sua entrevista com o Marcos Mion, e tem uma parte da entrevista que é uma passagem, acho que do filme, que o Antônio Fagundes fala: um homem que não luta pela família não luta por mais nada nessa vida, né? Essa frase eu até anotei ela aqui porque ela representa bem um pouco de vocês dois, né? Um pouco da trajetória de vocês dois, acho que, e de muitos outros pais que vivem com autismo. E eu estou falando isso para citar um ponto da trajetória do Paiva que eu acompanhei recentemente, que é: a gente pensa no autismo só para os indivíduos, para as crianças, né? E a gente acaba aqui se esquecendo de que esse indivíduo vai crescendo e novos desafios vão acontecendo, como foi o caso do Giovanni, que estava entrando na fase de buscar um emprego, e o Paiva, para quem não sabe, e eu até me arrepio quando eu lembro disso, porque realmente eu imagino o que deve ser para você e o que deve ter sido, o quanto foi importante para ele ter esse suporte. Conta um pouco, Paiva, o que você fez, como é que foi esse desafio do Giovanni saindo do ambiente escolar e começando a querer trabalhar, e você ali com o desafio de treinar ele para uma primeira entrevista de emprego, que acabou viralizando nas redes sociais, né? Conta um pouco como é que foi a tua perspectiva disso. O Giovanni terminou o ensino médio e tinha consciência que ele não poderia ir direto para a faculdade, ele ainda tem que estudar. O ensino médio dele ainda teve muitas lacunas nesse aprendizado, né, que ele tem que suprir, mas ele estava com 18 anos, e aí eu comecei a estimulá-lo a buscar um emprego. Mas eu primeiro fui falando para ele, né, você quer ter independência financeira? Você quer poder ir passear para um lugar que você quiser, comer algo que você quer, morar num lugar que você quiser, enfim, essas coisas todas só são possíveis quando você tem independência financeira. Aí eu quero. Então você tem que começar a trabalhar. É o trabalho que vai trazer isso, né? E aí comecei a conversar sobre esse assunto, né? A gente, no mínimo uma vez por semana, a gente bate um papo a respeito de coisas da vida, né? Às vezes eu estou treinando ele, ensinando a fazer alguma coisa no computador. Às vezes eu estou, por exemplo, essa semana eu fiquei 58 minutos... 58 minutos. Não é uma hora nem precisão. 50 minutos. 58 minutos respondendo
indagações filosóficas da vida. Né? Pra ele? Pra ele. Ele me perguntando por que as pessoas votam nesses políticos que nós temos? Por que isso não muda? Né? Enfim, coisas da vida. Né? E aí, num desses papos, eu falei pra ele, né? Temos que arranjar emprego, tal. Só que o primeiro passo é fazer uma entrevista de emprego, né? E surgiu uma possibilidade dele fazer uma entrevista de emprego, uma possibilidade real. E aí eu falei pra ele, vamos treinar. Então, a gente vai conversar e eu vou fingir que eu sou um entrevistador e você vai fazer a entrevista de emprego. O pai vai ter ideia de gravar isso, essa é a melhor parte. Mas eu gravei, foi um acidente, porque eu queria que o Giovanni não precisasse anotar nada, que ele ficasse à vontade e que ele pudesse rever as minhas dicas para ele. Então eu falei, vamos gravar, porque daí depois você pode reassistir. E aí você anota, você revê quantas vezes for preciso, né, por questões didáticas mesmo. E a gente gravou sem nenhuma preparação, porque a ideia era realmente eu aferir como ele estava, para dar as dicas para que ele melhorasse. E no fim da gravação ficou tão engraçado que eu falei para ele assim, vamos postar nas redes? Que também é parte do desenvolvimento dele. Que também é parte, né? Exatamente. E ele falou, vamos, tá bom. Aí postei em algumas redes sociais e tal, né? E aí até um amigo meu me falou assim, você postou no TikTok? Eu falei assim, eu nunca postei nada no TikTok, né? Por que você não posta? Falei, porque é um vídeo de 18 minutos. O TikTok é para um vídeo de 18 segundos, não 18 minutos, né? Ninguém vai assistir. O que você tem a perder? Nada. Né? Então, de repente, você chega em jovens, né, que estão precisando dessa orientação. Eu gostei. Né? Botou um propósito para mim, já me convenceu. Né? E aí eu postei no TikTok. Um vídeo de 18 minutos. De 18 minutos. E tá, sei lá, a última vez que eu vi tava 2.600.000 acessos nesse vídeo, com quase 10 mil comentários. E olha, pela primeira vez eu vi algo um pouco maior na internet, com comentários positivos. Assim, não achei um comentário tóxico. Né? Legal. Que é raro. Muito raríssimo. Nesse ambiente digital, então... Mas o Giovanni foi falando com as características autísticas dele, de ingenuidade, de inocência e de sinceridade espetacular. Exacerbada. Então, assim, é muita gente comentando, olha o que eu queria dizer na minha entrevista de emprego, ou o Giovanni me representa. Aí o Paiva passou a ser cobrado dos próximos ele gravar também e publicar. Não, agora eu, uma das pessoas que cobrou, agora eu quero acompanhar até o fim, né? Quero saber a história inteira, virou novela, né? Aí a gente fez alguns, acho que uns 5 ou 6, né? Então, na outra eu fiz a mesma entrevista depois das orientações, então ele já foi melhor. Aí na terceira eu surpreendi ele com uma entrevista completamente diferente, sem preparação, mas já com aquelas orientações, enfim, a gente foi lapidando até que ele fez uma entrevista de emprego real e passou. Trabalhou 2 meses numa farmácia de manipulação. Que legal. Enfim, aí a farmácia mesmo achou que ela não tinha estrutura porque, enfim, é uma farmácia pequena, aquela vaga tinha que funcionar, não dava tempo de ficar treinando o Giovanni muito tempo e tal. Uhum. E aí faz 2 semanas que ele está trabalhando num escritório de contabilidade. Num escritório de contabilidade e tá se dando muito bem, tá ainda se adaptando e tal, mas ele fez, então, uma nova entrevista de emprego e passou, tá na segunda experiência dele. Eu resgatei isso depois que eu vi essa frase, porque, primeiro, como eu disse, né, ela representa muito bem o que vocês dois fazem, né, lutam pela família, mais do que lutar pelos outros, né, pela ciência, pelas famílias autistas, né, lutam pela própria família também. E esse desafio, né, do crescimento é um desafio difícil de enfrentar, né? Porque o Ivan tá com quantos anos hoje? 19 anos. Giovanni com 18. Né? Adultos, né? E o estágio do desafio vai aumentando, né? Como é que... Acho que para as pessoas que convivem com autismo em casa, né? Conta um pouco da experiência de vocês, das angústias, dos pensamentos... Eu acho que muda, né, da infância para a adolescência. Essa fase é uma transição, tem que ter muito cuidado, né? No nosso caso são meninos, né? Meninas também, tem outros cuidados a mais, né? No caso do Ivan, tinha muito comportamento autista dele, né, que passava-se desapercebido ou até era visto como engraçadinho enquanto ele era criança. Agora, o mesmo comportamento sendo feito por um adolescente adulto, né,
já não é mais tão bem visto, né? Então, por exemplo, Você está falando socialmente bem visto. socialmente, o Ivan, se você se distrai um pouco, né, quando ele era criança, ele tinha muito interesse em bolsas de mulheres, né? Porque ele sabe que lá vai ter Um monte de coisa. um monte de coisa interessante para ele, né? E ele gosta de cosmético, ele gosta do cheiro, ele sempre sabe que vai ter um chiclete, uma bala, alguma coisa lá. Então, a gente bobeava, ele avançava na bolsa de alguém, né? E assim, você, quando é criança, você fala, não, tá, me desculpa, ele é autista, tal. E todo mundo, tudo bem, tudo bem. Agora, você imagina essa situação no indivíduo adulto, né? Então, chega um cara que vai mexer na bolsa da tua namorada, não sei, já cria uma situação um pouco mais tensa ali, né? Então, essa transição é complicada, né? E a gente teve que se adaptar para isso também. Então, existe um enfoque maior, né, num comportamento que pode passar desapercebido, mesmo inadequado, passa a ser desapercebido enquanto criança, mas que no adulto passa a ser inaceitável, né? Então você tem que trabalhar com isso daí. Esse é um dos exemplos, né, das dificuldades que a gente atravessa. Obviamente aí também entra a parte de hormonal, né, onde o indivíduo cresce, vai ficando mais difícil, você não consegue mais controlá-lo fisicamente, não adianta mais, né, segurar no braço, né? Ele te arrasta. Ele te arrasta, né? O Ivan hoje é muito forte, né? Então você tem que se preparar, né, para perda do controle físico, né? Isso já não é um recurso que você vai usar mais, né? E era uma coisa que a gente já usou com ele quando ele era criança. Às vezes ele entrava numa loja, né, em algum evento, queria mexer e quebrar tudo e você conseguia contê-lo fisicamente. Hoje em dia isso já não acontece. Então você tem que prever já esse tipo de comportamento, tentar evitar. E é um desafio, né? Porque às vezes é imprevisível, né? Então essa é uma das dificuldades ali da transição pro adulto. Legal. E aí, do outro lado do espectro, né, o Giovanni, o Ivan é nível 3 de suporte, o Giovanni é nível 1, cada um com as suas características e desafios, né? O Giovanni cada vez mais está dependendo da habilidade social para viver no mundo, né? Quando você é criança, ok. Depois você passou a ser adolescente, você começa a depender desses vínculos. E é tão complexo, né? Eu treinei uma IA para o Giovanni para responder sobre a complexidade das relações humanas. Você Então, teve a ideia depois dos 58 minutos de conversa filosófica. Talvez depois das 58 reuniões com ele, não uns minutos só. Então, hoje, ele pergunta para mim, mas ele, né, também, na minha ausência, ele tem uma IA dele, né, que eu treinei, para que ele possa perguntar por que o meu amigo me bloqueou no WhatsApp. Aí, na mesma filosofia do assistente do gênio, né, porque eu acabo me inspirando nas coisas que acontecem no dia a dia, a IA pergunta para ele é seu amigo há quanto tempo? Com que frequência você mandava mensagem para ele? Era você que mandava a primeira mensagem? Ele tinha iniciativas? Vê se ele acorda. Ele respondia rápido? Ele respondia com uma palavra só, com um ok, com tá. E aí vai perguntando para dar contexto, para daí explicar para ele o que aconteceu. Olha, provavelmente esse seu amigo ficou entediado de você falar só sobre o seu hiperfoco, que é apocalipse zumbi. Né? E ele não quer mais falar de zumbi. Ele não gosta disso, talvez. E ele também não tem um repertório para dizer para você, olha, você tá chato falando nisso. E às vezes até ele pode achar inadequado ser sincero dessa forma, que é o que o Giovanni gostaria. Né? Ele tem um amigo autista que falou para ele assim, ó, não me mande mensagens em dias de semana porque eu não respondo. Eu só vou responder em final de semana porque eu estou ocupado em dia de semana. E aí o Giovanni me falou assim, pai, a minha vontade era ajoelhar nos pés dele e beijá-lo. Por que todo mundo não é assim, né? Porque eu agradeço muito por ele ser honesto, sincero, para saber qual é a regra dele. Por que todo mundo não tem uma regra e não me fala essa regra? Mesmo eu dizendo para os meus amigos, me diga se eu estiver sendo chato, inconveniente, porque às vezes eu não percebo. Eles não dizem e me bloqueiam. Na escola era ainda pior, né? Na escola ele me falava assim, ó, eu fui para um amigo meu que não quer amizade comigo, falar para ele o que eu preciso fazer para ser seu amigo. Ele responde, morre e nasce de novo.
Porque o adolescente é maldoso assim. Né? Giovanni sofreu bullying na escola antes dele perceber e depois ele passou a perceber. E antes dele perceber, ele queria ser amigo de quem estava fazendo bullying com ele, porque ele não percebia, achava que isso era uma forma de estar incluído na turma, né? Até que chegou uma agressão física. Né? Ele tomou um murro dentro da sala de aula. Chegou a esse ponto. Né? E eu até pedi para a escola para me reunir com esses pais que estavam fazendo bullying. A escola não deixou, lógico, não ia saber qual seria a minha reação, o que eu queria, mas eles toparam que eu gravasse um vídeo para explicar. Né? E aí no meu vídeo eu falei assim, olha, eu não quero culpar ninguém, eu tenho certeza que vocês não gostariam que isso estivesse acontecendo com o filho de vocês. Né? Então isso tem que ser explicado. Esses dias o Tribunal de Justiça proibiu um campeonato de crianças de futebol, proibiu torcida entrar porque os pais estavam fazendo bullying com os adversários. Ou seja, isso vem do exemplo de casa. Né? E o bullying é uma questão seríssima nas escolas de modo geral, e autistas. Prioritariamente autistas, né? Majoritariamente autistas, sofrem esse mal nas escolas constantemente, considerando que autistas têm um índice de suicídio, né? De morte por suicídio 8 vezes maior que a população em geral. O bullying muitas vezes é a causa disso, ou o início disso. Então assim, é algo muito sério. Né? E essas habilidades sociais cada vez são mais necessárias. Agora o Giovanni está no trabalho, o que ele precisa? Habilidades sociais. Né? Então é uma demanda que só vem aumentando na vida adulta e que praticamente não existia com 7 anos, 8 anos de idade. E vai mudando o nível do jogo, né? Cada vez que vai evoluindo, vai mudando o nível do jogo. Bom, a gente está chegando no final, já deu 1h e tralalá, né? Quanto tempo deu aí, Eric? 1h45, quase 2 horas de podcast. Para terminar, né? Além de pedir para vocês deixarem um recado final antes de eu dar o presente, aliás, vou dar agora, né? Alisson, esse aqui é o Trocando a Lente, meu último livro. Eu pedi, como eu estava te contando, para os meus amigos designers, cada um desenhar uma capa de livro, uma sobrecapa para o livro. Esse foi criado pelo Mário Narita, um dos maiores designers brasileiros, e por coincidência ele desenhou um cérebro. Então, um presente para você e Paiva para você, feito pelo Gabriel Lopes. Também uma capa especial, né? Cada convidado recebe a sua própria capa. E se não gostarem do livro, por favor, reclamem com o autor. Obrigado, bom, para se despedir, eu queria fazer de um jeito diferente, né? Eu queria que, Alisson, se você pudesse falar um pouco do Paiva, né? E depois, Paiva, se você pudesse falar um pouco do Alisson, e na sequência já se despedir e mandar um recado final para quem ficou até agora 1h45 nos assistindo. Se alguém sobreviveu, né? Se alguém sobreviveu a esse tempo. Bom, primeiro, obrigado, Jean, né? Adorei aqui o bate-papo, adorei a capa do livro, vou com certeza ler aqui numa das próximas viagens, né, que eu vou fazer. No avião, né? No avião. E o Paiva, para mim, né, o simbolismo do guerreiro, né? Eu sempre vejo o Paiva como alguém assim, né, que se você olha ele, parece alguém muito frágil até, né? Mas o Paiva é um dos caras mais fortes que eu conheço, né? Então, para mim, ele é o grande guerreiro do autismo. Ele está à frente da revista Autismo, que foi, né, na primeira vez que a gente se conheceu, foi por uma reportagem, né, para a revista Autismo, e diversas vezes aí, durante os anos que a gente se conhece, né, que a revista às vezes não tinha patrocínio, não ia dar para soltar mais uma, e eu sempre falava, pai, vamos cobrar aí, nem que seja R$2 de todo mundo, só para a gente conseguir fazer a próxima edição. E ele sempre falou, não, a revista é gratuita e sempre será, né? E mostra um pouco, né, dessa não ganância, mas dessa gana, como é que chama isso? Gana, né, de querer realmente executar, né? Então o Paiva para mim é aquele simbolismo de pensar tão grande, mas tão grande, né, que o sonho se torna realidade. Então ele consegue realizar todos os projetos. E um realizador também. E um realizador, E para mim é um grande parceiro aí, né, na causa do autismo, na divulgação, que eu falei que é muito importante, né, e um prazer tê-lo como sócio, né. Então o Paiva para mim é a idealização ali do pai autista. Muito bom, muito bom. Obrigado. Você. Também agradecer, Jean, pela oportunidade, por estar
estar aqui batendo esse papo, poder conversar mais uma vez, né? Sempre uma delícia. Vocês dois são pessoas que me inspiram muito. Antes até de eu falar do Alisson, né? Jean é um cara que tem, assim, um pensamento mais criativo que eu conheço, né? Cheio de soluções, filosoficamente ali, sempre sobe um degrau quando você conversa com ele, quando você debate alguma coisa. Então é uma pessoa que para mim, mudou muito ali a minha perspectiva, a minha visão de mundo, e eu sempre saio melhor e maior quando eu converso com você. Obrigado. Obrigado. E Alisson, anteontem eu gravei um podcast com o Thiago Abreu, o podcast Espectros, da revista Autismo, e o Thiago me falou assim, ó, como você definiria o Alisson em uma palavra? E eu falei, altruísmo, né? Porque o Alisson sempre pensa no outro, pensa nesse impacto que a gente pode levar para as famílias, uma resiliência, né? Lançou agora uma terapia genética, ele está buscando isso há 20 anos, né? Uma resiliência muito grande e que quer democratizar, né, os benefícios da ciência para todos, né? Como ele mesmo diz, eu tenho um medicamento de $1 milhão. Não tenho nenhum interesse. Não quero, não tenho o menor interesse nisso, né? Quantas vezes a gente falou sobre algumas questões de descobrir um medicamento e que essa patente pudesse ser aberta, né? Então, eu acho que altruísmo é a palavra que define, eu me inspiro, um gênio, né? Um gênio da ciência, e me inspiro muito. A gente tem o privilégio de estar próximo, né? A gente tem o privilégio, eu sempre que eu posso, né, mando mensagem para ele e fico assim ansioso esperando a volta, porque eu sempre aprendo muito. Então, para mim, assim, realmente me sinto muito privilegiado de ter vocês dois aí na Autismo, mas o Motra é um cara que desde 2010, quando eu vi ele no Jornal Nacional, nunca mais eu parei de me surpreender com ele, né, e de me inspirar no trabalho dele. Muito obrigado. Obrigado, pai. Muito legal. Bom, então, eu queria agradecer mais uma vez, né, além da companhia de vocês durante todos esses anos, por ter passado esse tempo aqui dividindo com a nossa audiência um pouco dessas experiências. Queria pedir para você, né, fazer o pedido que o Gabriel provavelmente vai me matar, que eu não falei no começo, que é curtir, compartilhar, se inscrever, tocar o sininho. Se inscrever, aciona o sininho, dá muita informação junta para lembrar, eu deixo anotado aqui, porque senão eu esqueço, né? E obrigado por ter ficado conosco até agora. Um beijo no coração e até a próxima.